Oi, oi família! Começando mais um episódio de Minha Mãe é uma Viagem. Meu nome é Layara. Meu nome é Laura Bernardes. E hoje estamos com convidados super especiais. Primeira vez de mãe e filho. Estamos com Thiago e Miriam. Uhul! Ele que sempre está por trás das câmeras. Hoje a gente conseguiu tirar o Thiago das câmeras, na verdade. Ele sempre fica lá atrás da produção, lá, né? No backstage, falando pra nós, ei, corta, 5 minutos. Esse é o Thiago, galera. Esse é o Thiago que tá sempre ali com a gente, né? A gente já tá aí mais de um ano fazendo podcast aqui com ele, vindo aqui pra Joinville, porque realmente, assim, virou... A Laera fala, Thiago é tipo irmão, já faz parte da família, hoje a gente tem até uma intimidade já de... Aí, como é que foi, as viagens e tal. Então, por esse nível de intimidade hoje, a gente fala, vamos fazer um podcast com a sua mãe, é um prazer imenso, vamos fazer um brinde aqui, que é um prazer imenso. Trazer sua mãe aqui, que eu sei que não foi fácil. Não foi fácil. Trazer essa mãe, ele falou, vamos fazer com a minha mãe, é um mês do Dia das Mães, eu acho que vai ser muito legal. E pra mim, é uma honra, né? Uma honra porque a gente conhece esse filho e pensa assim, não, com certeza a mãe teve que, educar, botar ordem nesse menino aqui. Então, assim, a gente conhece um pouco do Thiago em questão de, nossa, nem se fala, né? De educação, de respeito, de vir aqui, nossa, me orientar a gente. Mas, assim, a primeira coisa que eu falei pra lá era assim, quando a gente foi procurar um lugar pra gente fazer um estúdio e um lugar que a gente fosse gravar, eu vi um vídeo dele falando, faça seu podcast e tal. Entre tantos que a gente sabe que a mídia tá aí, né? Daí eu mandei mensagem, falei, quanto é que... Na hora, ele já super proativo, não, vem aqui, vamos marcar, vamos olhar. E que história que vocês vão contar? Aí eu falei, cara, eu quero fazer um podcast com a minha filha, mas eu quero falar sobre essa relação de mãe e filha de uma forma leve, né? Minha filha é bem engraçada, a gente fala umas coisas assim, mas é realmente uma mãe uma viagem, porque eu viajo pra caramba, eu sou assim, tô aqui, daqui a pouco tô ali, tô falando outra coisa, e a gente corta pra cá, vem pra lá, e é isso. E ele, nossa, legal! Tipo, então ele foi o doido que comprou a viagem, né? Comprou a ideia, falou, vamos lá, Layara, nossa, foi muito legal, sempre... dedicado também. Dedicado, sempre comprometido. Falou assim, que quer fazer, vamos marcar. Então, assim, essa leveza, essa forma de se comunicar, vem tudo aí dessa mãe maravilhosa que fez esse menino ser assim, né? De ser proativo, de vir conversar e falar com as pessoas. Então, assim, não só a gente quer conhecer o Thiago de verdade, porque ele tá assim agora, né? Quem sou eu nesse negócio? Vamos falar essa biografia aqui, né? Mas também como que foi impactante, né? Essa relação da mãe, qual foi a importância, né? De ter essa mãe, assim, de às vezes assim, nossa, mãe, errei, aquele medo de fracassar, aquele medo de dizer, caramba. Ele falava antes de errar ou ele falava... Ou ele, depois que já tinha ido, bonde, eu falei, mãe, ainda deu problema. Então, como é que era a relação de vocês assim? Eu falei assim, não, eu tenho que dar certo, senão minha mãe vai brigar comigo, já vai chamar Thiago. O que tu tá fazendo? Henrique. Já ia chamar Thiago Henrique, o que tu tá fazendo? Como é que é? Então, como é que é, assim, na verdade, assim, a pergunta primeira já... como que tudo começou, Thiago? Como que foi essa ideia de você estar trazendo a voz para essas pessoas, trazer a imagem de gravar, de filmar? Sempre gostou de câmeras? Como é que foi isso? Sempre gostei de câmera, sempre gostei de tudo relacionado ao audiovisual, gostava muito de edição de vídeo. E teve um momento que eu fui fazer um intercâmbio. No primeiro intercâmbio que eu fiz, eu já tive um contato com o vídeo, porque a gente acabou fazendo um outro projeto dentro do intercâmbio, e ali eu fiz um vídeo com o meu próprio celular, eu gostei muito de fazer e sempre acompanhava o pessoal que fazia, que editava, eu gostava de mexer nos programas naquela época, sempre gostei muito de tecnologia, de videogame, de computador. Tipo, era metido, vamos, mete a cara. Sempre gostei muito de videogame, né? Muito, videogame, muito. A mãe tem que estar toda hora cortando. Sim. Menos videogame, mas vamos estudar. E aí, tipo, esse intercâmbio era da faculdade? Não, era da escola? Ele Ou tu fez... Foi através da faculdade também, mas era um intercâmbio voluntário, não era um intercâmbio para estudar lá. Legal, era um intercâmbio voluntário. Os dois. E qual foi, assim, quantos anos você tinha? 19 anos. Tinha 19 anos, estava terminando, acho que o primeiro ou o segundo ano da faculdade. E Segundo. O segundo ano da faculdade, estava com 19 para 20 anos naquela época.
E eu entrei numa instituição que chama IESEC. Não sei se você já ouviu falar. IESEC? Não, eu não conheço, não. É uma instituição que ela tem há mais de 70 anos. Há mais de 70 anos, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo da organização é desenvolver liderança nos jovens que estão na universidade. Eles fazem isso através de intercâmbio. Que legal. Então, mas algumas universidades têm um comitê local. Então, esse comitê local ele conversa com outros comitês locais de várias partes do mundo. Então, tem mais de 150 países, então tem muita opção. E ali você tinha a oportunidade de fazer trabalhos voluntários para países específicos. Então, você conseguia filtrar ali, como se fosse um iFood. Você abria ali o programa, chamava Expa, e daí você tinha ali as vagas. Daí falava, tem uma vaga para ir para Colômbia, tem uma vaga para ir para Índia, tem uma vaga para ir para... E daí você decidiu ir para onde? Para Índia. Pra Índia. Nossa senhora, cara. Mas o que foi assim na cabeça? Pá, vou pra Índia... É que eu queria ir para um lugar diferente. Eu queria ir para um lugar extremo, diferente. assim, tipo... Nossa. De Mas outra como é que realidade. foi a experiência? Porque tem a Índia o lado bom, tem o lado ruim, tem a galera que fala as coisas boas e fala as coisas assim, que bem sujo e tal. Como é que foi a sua experiência pra ti? É bem sujo mesmo. É bem sujo. É bem sujo. Tipo, é outra experiência mesmo, assim. Não, é bem sujo, é bem sujo. Tipo, andar nos trem lotado, como é que é a parada? A Índia ela é um país muito grande e tem muita diversidade. Então, lá você vai ver de tudo. Você vai ver desde da extrema pobreza até também o extremo da riqueza. Pessoas muito ricas mesmo. E eu vivi um pouco dos dois mundos lá. Mais, claro, na parte da pobreza, mas eu tive contato ali também com alguns políticos que eram dessa classe mais alta. Lá é muito definido ainda pela casta que você nasce. Então, ainda tem esse sistema lá e não é tão forte como era antigamente, mas ainda tem. Então eu tive contato assim com muita gente, com lixo, com tudo que você pode imaginar, com trem lotado. Experiência, cara. Uhum. E a mãe aqui, né? Tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk, que legal. Tuk-tuk direto. As vacas na rua, vaca andando no meio da rua. É um saco. Tem que esperar. Tipo assim, me chato. estressei. Sim, porque ela atrapalha o trânsito. Daí porque você o trânsito é todo confuso. É tudo lá, confuso, né? é tudo confuso. E você não pode apressar a vaca. Essa parte religiosa, que eles cultuam muito, que o que mais eles chama atenção é essa parte religiosa, né? Esses cultos, horários que eles têm. A Índia é um país onde tem muitas religiões. Então, isso que eu achava legal lá, todas as religiões elas acabavam se respeitando. 70% é hindu, 20% é islâmico e os outros 10% são de outras religiões. Mas do lado do local que eu ficava tinha uma mesquita. E lá eles têm que fazer ali as 5 orações diárias voltadas para Meca e tal. E como a mesquita era muito perto, em cada mesquita tem um alto-falante que solta a música, que anuncia, e daí começa... E todo mundo lá. Todo dia, de manhã, no todos os horários, de manhã, tarde e noite. Cara, exército um negócio desse. Sim, e daí você via a galera andando, mas isso era de uma outra religião, do islamismo, né? Mas tinham várias religiões lá e todo mundo se respeitava. Tinha até a igreja católica lá. A gente foi na igreja católica lá, porque foi bem na época do Natal e Ano Novo. Então, o Natal lá... no hinduísmo e no islamismo, eles não comemoram o Natal, né? Mas na igreja católica eles comemoram. Então, o único lugar que você via, né, algum tipo de comemoração no dia 25 era realmente naquela igreja. E para mim foi muito chocante, assim. Né? Era a primeira vez, era uma tradição. Você vai no shopping, tem o Papai Noel, tem o comércio também é todo envolvido com essa data, e lá não. Lá é nada. Tipo, o Réveillon passou. O Réveillon... Não. Essa data do dia 1º passou. Então, tem a festa do Réveillon lá, mas é que no Brasil é uma mega festa. E lá fora, tanto na Índia quanto nos Estados Unidos, é algo como se fosse uma celebração normal. Não é o que é aqui no Brasil. Assim, é um brinde, a galera brinda e vai embora e acabou. Certo. Não tem... É mistura de cultura, né? Eu acho que o Brasil misturou bastante cultura, né? Então a gente tem várias tradições também numa só, né? Eu falo que assim, no Réveillon a gente vai na igreja católica, usa branco, pula 7 ondinhas, tipo, são várias culturas de religiões, sim, bastante afrodescendente, né? Que a gente tem mais da metade do povo brasileiro era escravo, então assim, a gente tem muita cultura voltada dentro disso, assim, né? Tanto afrodescendente, estava falando pra minha avó, assim, como a gente... vai pra... Festa do Divino. Tem Festa do Divino, tem aquela Eterno de Reis que eles cantavam, porque a minha família é mais ali de Barra Velha.
E tem essa parte açoriana, que são portugueses, italianos, mas mais é português. E aí eu falei, a gente segue uma tradição, a gente nem sabe de onde que veio essa tradição, né? Mas a minha família total, assim, minha avó foi imperatriz, eles seguem até hoje, assim. Bacana tem isso. todo ritual, vem a bandeira nas casas, fazem todo aquele, o rezo, aquele culto, né? Mas assim, que é bem como se o Divino Espírito Santo chegasse ali na sua casa para abençoar. Então a minha família é bem religiosa nesse sentido. Depois eu fui buscar isso e ele é bem afro-brasileiro, é bem africano, porque a África também tem mais de 200 e poucas religiões, assim, fora as línguas diferentes. Então, a gente começa a perceber que a gente vai fazendo parte desse todo, né, dessa mistura toda, né? Quem somos nós? Somos uma mistura de... Eu falei assim, italiano com alemão, que come... Eu falei que gosto de massa, mas também gosto de sushi, a gente vai aprendendo também com essas culturas, né? E aí, o que te trouxe aí essas ideias? Tu foi pra lá, pensou agora, quero fazer vídeo. Sim, foi bem assim. Foi bem assim. A faculdade era de engenharia, né? É. Engenharia, e daí ele terminou automático. a faculdade e tudo. Como é que foi aí, Não. Na realidade, não foi na viagem à Índia que você decidiu começar com a parte de vídeos. Eu tava fazendo os vídeos. Foi quando você ficou 6 meses no Texas, né? E quando nós retornamos da viagem, nós nos encontramos em Orlando, né? E uma hora ele inventou, mãe, eu quero comprar um drone. Não, eu já estava sonhando faz tempo o drone. Mãe, eu quero um drone, né? O meu sonho. O que você vai querer com um drone? Ah, mãe, porque é legal, né? Aquela Não. Tinha sim. Ele não tinha a mãe, na visão dela... Não, na visão dele, Eu também pensei, era mais para uma brincadeira. Brincadeira, Na nossa. aula de engenharia... eu acredito que alguém ali Nossa, drone, então nossa, a mãe viaja também. Não, a mãe viaja. Minha mãe é uma viagem, isso é a ideia dela, né? Não, mas videogame, coisa arada, já era envolvido com a tecnologia. Sim. E daí... eu acho que tudo que é novo pra nós mesmo, tipo, ela era também, ela queria, porque tinha que ser um iPhone. E eu falei, mas pra por que gravar? não pode ser outro celular? Não, mas é que pra gravar, pra mãe não entende que tem que ser o iPhone, não pode ser outro. Então, realmente é a visão que a gente tem. O que tu vai fazer com isso, né? E da onde tu tirou isso? Né? A visão dele, nossa, porque eu posso gravar, posso fazer vídeo. Pra elas é do nada, mas pra nós já tava tipo... Não, pra ela é uma brincadeira. Daí, na cabeça dela era porque outra verdade, pessoa tinha. Claro que era para ser uma brincadeira. Isso foi em 2017. Começou com uma brincadeira. Não era brincadeira. Eu tava falando sério. Em 2017. De tanto ele sempre conseguiu convencer a mãe. Sempre. A mãe. Não, mas foi. Não, vamos. Foi como que tipo, foi conversando, senão, mãe. Todas as ideias. Não, é porque foi assim, eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos e daí lá eu peguei um cara que ele produzia vídeo, o nome dele era Casey Neistat. E daí eu sempre... Lembra do Casey? Eu te mostrei alguns vídeos do Casey. E daí era um youtuber que ele sempre fazia um daily vlog. E daí sempre tinham os drones lá e eles sempre apareciam. E naquela época tava começando a popularizar. Era bem no início. Eu ia falar, bem no início. Meu Deus, era caro pra caramba. Muito início, velho. Era bem no início. E daí... Eu vi um potencial naquilo, eu vi que aquilo ali realmente podia funcionar. Só que eles não acreditavam, eles falavam, na cabeça deles era só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Era só uma brincadeira. Não Aí a brincadeira. Não vai dar nada, né? Tanto que por um bom tempo era só uma brincadeira. Não. Logo... No começo ele começou a fazer os vídeos, aí ele começou a vender ou ele... eu faço um vídeo pra ti. Não, o começo, pelo que eu sei, na faculdade. Quando um professor pediu para você fazer um vídeo, né? Mas ele já acabou naquela época. E logo depois, ele pedindo o segundo vídeo, ele já ofereceu pro Thiago, vou te pagar. Opa, o Thiago já viu, já tem. Né? Tem uma visão de como filmar, de como editar. Porque, tipo, eu nem sei mexer naquele negócio, morro de medo. A gente vê, às vezes, esses vídeos que eles fazem agora, festa de Réveillon, aquele drone por tudo quanto é canto. Hoje tem bastante. Sim. Tem até entrega, naquela né? época... iFood. Eu acho que foi até o Thiago que fez um vídeo esses dias, não foi de entrega? Eu acho que foi Com Shopee?
Foi alguma coisa, não sei, que ele fez um vídeo, daí eu falei, nossa, imagina um troço desse começar a entregar. Lá no Japão já tem, né? Já. Eles já estão... Então, assim, pra nós, às vezes parece que é muito longe a ideia, né? Tipo, o carro do futuro, o negócio do futuro. Mas o futuro já era pro Thiago, então faz tempo, na cabeça dele já existia, já. Sim. E a gente Cabeça pensa de um assim, lá nos monte, Estados Unidos, pode ser que aqui no Brasil não seja aceito e tal, mas que legal. Que Não, legal. eu sabia que ia funcionar, entendeu? Já- Era só se eu Fala fosse assim, me... mãe, me acredita! Não, mas é porque daí, assim, claro, eu entendo também o lado deles e no começo eles não apoiavam tanto, assim, Aham. né? Eles falavam, não, você tem que ter a faculdade, Você tem que ter faculdade, você tem que ter você carteira tem que- registrada. você tem que terminar a faculdade, você precisa de uma garantia, você precisa de alguma coisa assim, então eles sempre foram muito por esse lado. Sim, uma coisa Eu- certa, segura. Eu entendo muito A parte de eles, ser assim, pai, assim, né? Que um dia tu vai ser também assim, só pra tu Sim, estar sim. ligado. Mas então, Porque a gente vai ficar com medo, né? Que, será que vai fazer? Será que isso vai dar certo? Mas, assim, às vezes até o medo do filho se frustrar, né? Porque, vai levar numa coisa que não vai dar certo, né? Mas tu meteu a cara... É porque assim, daí no começo eu fiquei fazendo a faculdade e daí eu fazia um trabalho ou outro por fora. Tipo, fora, assim, né? Aham. E teve um momento daí que foi, acho que um ponto de virada de chave, que foi quando eu comecei a fazer licitação. Daí que começou a ficar um pouco mais sério. Daí eles também Ocupou demais o teu tempo também, né? Ocupou demais o meu tempo e eu precisava fazer muitas viagens, então eu sempre tava viajando. E daí eu acho que começou a cair a ficha pra minha mãe e pra eles, que era um negócio realmente sério. Mas até então pra eles era uma brincadeira mesmo. Porque Sim, começou a querendo ou não, viajar, você né? era novo, né? Bem novo, né? 19, 20 anos, essa época ali. Sim. 21 anos. Então, assim, eu como mãe sei que é adolescente ainda, 21 anos ainda adolescente, entendeu? Além de tudo, pensei, o que vai fazer? Mas que legal que deu certo. Daí pegou, vou fazer os vídeos, aí deu a ideia de fazer a Skyline. Você já estava editando, mas aí qual que foi? Começou a vibe do podcast, e aí uma coisa foi juntando a outra, mas a princípio o foco é a parte visual. Eu sempre gostei muito de tecnologia e de equipamento, então foi muito também sobre ir comprando os equipamentos. Eu sempre gostei e ainda gosto muito de comprar os equipamentos, de ver, estudar sobre eles e comprar. Então, eu sempre ia aumentando a estrutura da produtora, com computador, com mais equipamentos ali, e chegou um momento ali que foi o momento da pandemia. Até a pandemia a gente fazia muito trabalho que era fora de Joinville, ia muito para São Paulo, viajei muito para o Rio de Janeiro também. Que legal, nossa, expandiu bastante. Ia bastante para Floripa. Teve uma época ali em São Paulo que ia, acho que uma vez por mês quase, né? Ia bastante. Isso, bastante. Ela ali, o coração dela, ela assim, aqui, ó. Já foi difícil, você foi... Já foi sofrido. Foi sofrido quando você foi pra Índia, eu já percebi 2 meses tu ficou lá, né? Quase infartou. Daí foi indo de, tipo assim, percebi que todos os trabalhos teus, tu queria voar. Queria voar, pra queria fora, viajar. Né? Mãe, tô indo, vai. E daí chegou a pandemia, né? E daí com a pandemia a gente teve que mudar algumas coisas. A pandemia ela foi boa porque a gente cresceu bastante, porque veio muito a demanda da live. Então, na época da pandemia, a gente começou a fazer muita live. E na época da pandemia também que o podcast começou a ficar popular no Brasil. Então, a gente começou a fazer podcast, mas era completamente diferente. A gente não tinha os equipamentos, não tinha esses microfones. A gente usava os microfones de gravação de lapela, normal. E daí foi se desenvolvendo, né? Claro, foi comprando equipamento melhor. Foi comprando equipamento melhor. Porque o investimento... E daí a gente resolveu montar o primeiro estúdio, que foi aquele outro lá que vocês conheceram. Sim, sim. Antes a gente ficava em espaço de coworking, então, toda vez que a gente tinha que gravar um podcast, a gente tinha que montar tudo. Montar tudo, descer cadeira. Não. Mas assim, você começou sozinho e depois fez parceria? Como é que você... Porque, tipo, você ia para outras empresas, mas sempre, professor que indicava, ou tu já montou uma equipe? Por muito tempo eu fui sozinho, assim, sabe? Daí, em certos momentos, daí eu comecei a entender que eu também precisava de mais pessoas no meu time, que eu precisava começar a montar um time. Então, até você
desenvolver toda essa questão de liderar as pessoas, encontrar uma pessoa que seja boa, que você consiga também... Confiança, né? De confiança. Você conseguir, que a pessoa consiga editar, que a pessoa consiga fazer aquilo que você acredita que tu estava fazendo. A demanda era tanto que Sim. ele tinha que... Mas até você encontrar uma pessoa que seja boa, foram várias que você tentava e errava, sabe? Mas Que se nem pensou decepcionava. assim, de sociedade, não, nunca teve. Teve um tempo que ela não deu muito certo. E foi por pouco tempo, né? Foi por pouco tempo, me arrependi profundamente, tipo, assim. vou fazer uma parceria, não deu certo. Era com um colega meu, acabou estragando a amizade ainda. Então, realmente foi... Acho que é um exemplo que a gente precisa falar porque faz parte de um faz. O erro também faz parte, né? Essa parte de sociedade, hoje até falo assim, meu marido tem uma sociedade, né, empresarial já faz mais de 16 anos. E aí eu falei assim, é difícil coisas que deu certo. Eu acho que um foi complementando o outro, né? Mas esses dias eu falei pra ele que eu, como terapeuta, falei a visão de que o Klaus é um bom filho, por isso ele é um bom sócio. Eu sempre falo, como você trata a mãe, você tem uma boa relação com as pessoas, assim. Então, tipo, parece até slogan, mas é real. Quando você se aprofunda, você entende, tipo, como que você tem uma relação com a sua mãe? Então você vai ser um bom sócio, você vai ter uma boa relação. Como que você trata a sua mãe com respeito, com educação, entendeu? Então, realmente, se a pessoa tem algum problema com a mãe, cara, pode esperar, não vai ser uma boa sociedade, não vai dar certo. Porque sempre tem uma disputa, de vez de ser uma coisa que une, fica uma competitividade, um querendo, na verdade, sabotar o outro, né? E não querer realmente que os dois dê certo. Então, isso em várias relações mesmo. Fala, Léria. Não. Pode ir. Não, eu ia já passar para outra pergunta aqui, que é bem assim... porque eu percebo assim, cara, você desbravou, né? Eu sei que a tua mãe, ele teve vários infartos. Sim. Meu Deus, e agora? Meu Deus, tá muito longe, tá? Quando que vai voltar? Até tu decidiu sair de casa logo de uma vez, vou viver minha vida. Foi no meio desse... Minha mãe tá infartando demais. Ou como é que foi isso? Foi todo um processo, assim, até eu senti confiança e ela também, realmente foi um... Que ele vai conseguir sozinho. Foi um processo. Foi um processo. Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil. Não, acho que é importante a gente falar que o ninho vazio existe, é real, né? Realmente, porque às vezes a pessoa fala, não, pra mim tudo tranquilo, os filhos crescem. Eu falo assim, não, gente, eu nunca quis entregar filho pro mundo, assim, essa frase de dizer, você cria seu filho pro mundo, pra mim nunca foi filho pro mundo, não. Os filhos que é meu, sempre foi assim, é bem... falar é fácil, mas na prática... Na prática... Dizer, hoje em dia, os pais... Não, eu tive, assim, um baque quando ela decidiu sair de casa. Falei, mas como, né? Tem tudo aqui, mas por quê? Tipo, sem sentido, né? Tipo, tu tem que ter um direcionamento. E como é que tu vai fazer? Essas coisas assim, isso preocupa bastante. Até a gente... Agora eu entendi. Agora, a gente tem que se sentir segura que é a melhor opção. Eu acho que... Até esses dias a Laera falou, eu não sairia de casa com 18 anos... Mas, tipo, ela saiu muito cedo também, né? Escolhas que mas a minha gente... filha, a que tem 19 anos, ela falando, mãe, melhor coisa, porque daí ela já tá trabalhando, tá na faculdade, daí já começou a namorar. E daí as coisas, tipo assim, a mãe e o pai já começam a ficar chato, né? A mãe controla, a mãe quer saber onde que vai, não sei o quê. E eu debaixo não vou do mudar meu meu comportamento, porque eu, mãe, não vou mudar. Meu comportamento porque tu cresceu. Eu vou ser sua mãe para dar vida. Falei, Léria, tipo assim, se eu tiver 90 anos, eu ainda vou continuar sendo a mãe que vai perguntar o que tu tá fazendo, como é que tá. Porque mãe vai ser mãe sempre. Filho vai ser sempre filho. Não muda nunca. Não vai mudar nunca, não importa a idade. Para nós, mães, os filhos sempre parecem que são pequenos, né? Sempre são os nossos bebês, as nossas preocupações. Isso não vai ainda mudar. Mais um filho único. Será que ele tá comendo direito? Como é que você tá? Tá doente? Toma tal remédio. Isso aí, desde que mundo é mundo. Olha, vou falar que meus tios já são avós e minha avó faz a mesma coisa ainda. Até hoje pergunta, tadinho, não tá comendo bem, não sei o quê. Então, assim, claro que daí a minha prima fala, a avó sempre mimou muito os meninos, mais os meninos do que as meninas, ela teve 5 filhos. Mas aí eu não sei, sabe, tipo, a preocupação, eu não tive filhos homens, né? Eu tive as mulheres, mas se eu for perguntar em questão de mimar, eu fiz bastante também para minhas filhas, eu fazia de tudo para elas, botava elas lá em cima primeiro, depois eu. Então,
E eu não sei se isso é certo ou errado, ou se não é. Eu acredito que toda mãe acaba fazendo isso, né? Colocando o filho sempre em primeiro lugar. A gente sente essa cobrança de dizer, não, primeiro meu filho precisa estar bem, daí a gente fica em paz. Exatamente. Eu acho que esses dias eu falei que mãe tem um prazo de validade. Que é um tempo onde ele cresce, onde ele necessita muito da gente, de orientar, de estudar, de sei o que. Mas depois chega uma fase que eu até falei pra Lorena, cara, você já tem 20 anos aí, ela tem uma necessidade de ir pra vida. Meio que uma necessidade humana de a gente crescer, de a gente ir pra vida, de a gente querer ter nosso dinheiro, construir nossas ideias. E aí tem esse realmente romper, né? Que eu acho que tudo faz parte do romper. Mas assim, a gente acaba também idealizando uma coisa muito surreal, porque o romper, na verdade, tá assim, na outra casa, na outra cidade, mas nunca vai deixar de ser filho. Esse é o detalhe, né? Que às vezes a gente, pra nós, parece que, meu Deus, né? Vai morrer. Mas depois, tipo, ela era, ai, me arrependi, tadinha, a mãe sofreu, não sei o que. Naquele momento eu não pensei, eu acho que eu deveria fazer diferente. As escolhas, né? Deveria ter mais... segurança em questão de como que eu vou pagar as contas, né? Ela falou assim, como assim? Eu vou lá na casa da minha mãe, ainda faço mercadinho, vou lá ainda pego, né? Coisinha, olha a geladeira, né? Tanta coisa. Como tá faltando papel higiênico lá em casa, então, tipo, foi mais ou menos essa relação, e pra mim super natural, né? Não sei como é que foi pra ti, mas tem esse negócio de ir lá na casa da mãe ainda buscar as coisas, de ir lá... Não, agora já faz um bom tempo. Que não. Tipo, tá faltando aqui, ó, a mãe fez uma janta, tem uma troca assim ou não? Tá de boa, assim? Não. Hoje em dia, Nem no começo eu ia pegar ela, a mãe que oferecia mais as coisas assim, mas eu não ia, eu não ia lá pedir assim, eu não ia lá, mas sempre quando ela falava, quando vem aqui, ela tinha umas coisas pra me dar. Sim. Então, Alguma coisa, pano de prata, Eu também não sim. pedia. ia lá e eu pegava. É brincadeira. Não, mas ela me fazia pegar, porque eu não queria pegar, mas ela fazia eu pegar daí. Tu já desde o começo, não, quero ter a minha casa... Independente. Independente. Não, Foi morar sozinho? Não, ela me ajudou muito. Mas eu nunca fui assim muito de ir lá e pedir os negócios, assim, era mais quando eu ia lá e ela daí falou, não tem... Tá aqui a janta, leva, meu filho. Tá aqui, leva, tá aqui. Tá comendo uma coisa. Não, a minha mãe não gosta de cozinhar. Sério? Ela não gosta de cozinhar. Nosso time aqui. Ela nunca gostou de cozinhar. Nossa, Sempre que ela precisava cozinhar, era meio que obrigado, assim. O Thiago, ele cresceu mais comendo McDonald's mesmo. É por isso que eu fiquei gordo uma época. Mentira. Ficou gordo quando passou 6 meses no Texas. Mas... Porque Mas eu comia lá o que tu me ensinou em casa, né? Então, como foi tua? McDonald's. Tipo, eu preciso colocar a culpa em alguém. Pô, comia demais, mas ansioso. Porque a alimentação, eu sempre falo que ele também tem uma parte de estresse, de ansiedade, de tudo junto, né? E os primeiros 10 anos, eu parei de trabalhar para ficar com ele. Desde os... Acho que eu tinha uns 6 meses. Não, 6 meses não, um ano. Quando você começou a andar, ele ia em escolinha, meio período, mas eu estava ali. Eu estava levando ele de manhã, eu estava buscando ele ao meio-dia e passava a tarde inteira com ele. Então, assim... Teve essa fase de mãe bastante tempo com ele. Até de mãe presente. Sim. De mãe presente é demais. 10 anos. Cara. Acho que deu uns 12 anos, mais ou menos, né? 12 anos. Mãe levando para o colégio todo dia, buscando. Não, mas é porque ela queria, porque por mim eu ia sozinho, mas ela não deixava, entendeu? Ele Eu queria. sempre Tinha uma época que eu ia de patinete, tu lembra? Lembro. E ela ficava preocupada daí. Claro. Não tinha como, né? Não tinha como. Claro que E tinha acabávamos fazendo tudo junto, né? Então, hoje eu até tenho fotos que eu queria trazer, acabei esquecendo. Vou mostrar as fotos aqui, mãe. O Thiago ajudando, lavando louça. Então, o Thiago sabe fazer tudo Super dentro de uma parceiro. casa. Tudo. O Thiago bem sabe parceiro. lavar uma roupa, sabe passar uma roupa. Comida, então, eu não ensinei. Não sei com quem que ele aprendeu, mas... Nas viagens da vida. Aprendeu a viagem, aprendeu os paladares, as coisas, macarrão. Teve uma época que eu comecei a fazer bordados, ponto cruz. Até hoje eu guardo as toalhas que ele... Eu sei bordar. Sabe Sim. bordar. É muito prendado. Não. Sabe. Cara, sabe. eu sabia. Mas é só ponto cruz, não é crochê. Crochê eu não sei. não. Só... Ponto cruz. Ponto Não, mas é bonito os crochês Sim, que o sim. pessoal faz. Sim. Que legal. E aí falando dessa infância, assim, deu muito trabalho, muita arte.
Era bastante arteiro. Era bastante arteiro. Hiperativo, assim. Teve bastante palmadas. Eu sei que atenção, olha a cara dele. até uns 3, 4 anos era palmada, era palma mesmo, com a palma da mão. Depois começou a doer, aí uma barra depois de foi pro ferro. chinelo. O que eu pegar vai voar agora. É. Não, porque tem várias fases das mães, né? Esses dias eu tava vendo até uma outra mentora falando sobre fases, assim. Ela tava entrevistando uma artista, que agora eu não lembro bem certinho o nome. E aí ela falando assim, mãe dos anos 2000, mãe dos anos 80, tipo, que a mãe que batia, daí tem a mãe que só olha, né? A mãe que só olhava assim, ó, vai. Só aquele olhar. Né? Aquele do passa. Tu passa, ou tipo, vai lá buscar o chinelo, tipo assim, a mãe fast food, vai lá buscar o chinelo, tipo, trazia o chinelo Pra apoiar, é Eu verdade. achava um sarro, eu Deus me matava de dar risada com as referências, porque eu me vi em todas, assim, né? Eu fui a mãe que só olhava e já era mãe brava, mas eu sempre fui bem parceira das minhas filhas, assim, sabe? O pessoal fala, nossa, sempre tive uma relação legal com elas, de a gente sair, tomar café, fazer coisas junto, viagem junto também, assim, eu sempre fui bem parceira. Claro que não internacional ainda, né? Como Nossa, vocês. Mas, só pro velho. Paraguai. Olha, Eu te tô- cobrando. eu tô muito Olha a cobrança ao vivo aí, ó. Não, vivo aqui. mas não é porque eu tô ansiosa pra saber sobre viagens entre mãe e filho, véi. Como é que foi? Muito- Como é que Fomos foi essa bastante ideia? ao cinema, íamos bastante ao cinema. Isso, Bastante. a gente gosta muito de filme. Ela desde, meu Deus, eu que sou eu... bem louca viciada do- mesmo, O assim. Thiago, com 15 anos, ainda assistíamos filme infantil. Eu assisto até hoje. Até hoje. O que, Shrek? Até hoje eu A gente foi assisti. ver, a gente foi ver o Mufasa esses dias, né? Ai, mas é que, Lembra meu... do Rei Leão lá que a gente Sim. viu? Rei Leão é muito Sim, top. nossa, mas eu assisto tudo. Né? Isso Não, aí desenho, pode vir. desenho agora eu tô na época do drama. A Laera não gosta porque ela diz que vicia. É, Mas um pra bagulho mim é terapêutico, viciante. porque tem que ter muita paciência. É uma coisa que eu treino, Assistir a só paciência. tá tudo bem. Assistimos Jesus. bastante filme em casa, Também. filme de terror. Massa pra caramba. E aí as viagens começaram quando você era novo ainda? Tua mãe sempre gostou e você acabou pegando gosto? Como é que foi isso? Acho que as primeiras que a gente fez foi pro Paraguai também. Então, Essa ela era com 11 anos no Paraguai, primeiros dólares que gastou lá. Ah, cara. Então a gente a gente foi pro Paraguai uma vez ali, mas a gente ficou uns 3, 4 dias, daí a gente foi várias vezes. E Aham. voltava. Sim. E depois foi quando eu tava fazendo intercâmbio, e daí a gente combinou de se encontrar, né? O intercâmbio era no Texas, mas a gente combinou de se encontrar em Miami. Aham. E daí ela foi com meu pai lá pra Miami, daí a gente se encontrou lá, e daí a gente ficou uma semana em Miami, passeamos por tudo lá, e daí depois a gente pegou o carro e foi pra Orlando, daí a gente ficou também uma semana em Orlando, daí depois a gente voltou. Então essa foi a primeira viagem, assim. Mas só vocês dois, qual que foi? Ou não foi ainda? Foi, a gente foi pra Las Vegas daí depois. Só nós dois. Só nós Aham. Só nós dois. E de boa, assim, muito perrengue? Como é que foi? Não, teve perrengue sim, teve. Todos Nossa, teve. muito perrengue. Mas a dificuldade maior o quê? Assim, sei lá, o se inglês ou... Dificuldade não Não. teve. Não, a gente perdeu o voo de volta, né? Ah, nossa, Só, perdeu o voo. tio. Básico. Super básico, assim. Mas assim, você sempre falou bem inglês também? Você Não. fala inglês? a mãe Não? não fala nada. Não? A mãe a mãe sempre gostou muito de bingo. Sempre Aham. gostou muito de bingo. Né? E Já daí... passou essa fase. E daí ela falou, não, vamos pra Las Vegas, que lá tem as maquininhas pra jogar Nossa, e tal. legal, né? E Imagina. daí assim, ó, a gente mal saiu do avião, lá no próprio aeroporto já tem as maquininhas. Dentro do aeroporto tem as maquininhas. Só que quando a gente chegou no hotel, todo hotel lá é hotel cassino. Sim. E daí ela pegou já e foi pra uma maquininha lá, só que ela não sabia jogar. E daí eu também não sabia como jogar aquelas máquinas. Aquelas máquinas Vai, máquina do Tigrinho. Caça-níqueis, mas isso ali é total caça-níqueis. Mas é. Caça-níquel. E daí eu também não sabia. Eu tive que pedir pro cara me ensinar e eu tinha que traduzir pra ela. Nossa. Então eu tive que ensinar. Teve que ensinar aprender. Aprender aperta a aqui, jogar. pra daí, vai lá, e daí Isso. vai. Seleciona os créditos aqui, sobe, desce. Que legal. E daí depois ela Agora já tá Tu gringa aprendeu já. desde novo, Teve então. uma noite que eu... saía escondida, eu acho que eu não sabia. Sério? pra falar. Eu ia perguntar se tu tinha saído escondido, mas foi tua mãe. Foi... Não, ela saía, porque assim. Tem que lhe avisar.
avisava quando ele Não, saía. eu sempre avisava. Sim. E daí, mas ela não. Ela achava que eu tava dormindo. Daí ela acordava, pegava os dólares ali, descia no cassino e depois ela voltava, né? Tipo, perdi foi muito tudo. engraçado. Teve uma noite que eu estava jogando e acabei ganhando uns bons dólares, né? Aham. E, tipo assim, a maquininha não parava. Toda hora eu estava ganhando. Daí tinha um casal do lado e eles falando em alemão, né? E eu só escutando, fiz conta que eu não estava entendendo nada. Eu continuando ganhando. E era um casal e ela falou pro marido, em alemão, né? Eu não entendo. Ela está ganhando tanto e ela não fica contente? Não pode isso. Tipo... Eu estou aqui a noite inteira, não ganhei nada até agora. Eufórico. Aí, de repente, comecei a conversar com ela, né? Foi muito engraçado, ela ficou surpresa. É porque a mãe ela não fala inglês, ela fala só alemão. Ai, que legal. É isso que eu ia falar com o Mas alemão é mais difícil ainda. Meu, muito mais difícil, meu. É. É por causa que você Da cidade, foi né? criado, né, em Blumenau. A sua família Cidade fala bem, bastante em alemão? Sua mãe? Sim, meus pais são falecidos, né? Mas praticamente só em alemão mesmo. Que legal, Que nossa, legal. porque assim, lá em Pomerode, a gente mora em é Jaraguá, né? Então A gente nasceu aqui em Joinville, mas a gente é total Jaraguá já. E às vezes a pessoa chega, vem falando já comigo, assim, né? E eu falei, não só tem ela nada. escuta. Nem alemão, ela escuta, ja, só ia, né? Dele. E meu pai falava Alice Blau, né? Alice Blau. Que é tudo azul, tudo bem. Tudo bem. E às vezes a gente só aprendeu a resposta. Às vezes eu chego falando para as pessoas assim, mas só a resposta, assim. Eu realmente convivi com muitas pessoas que falam alemão, assim, até o italiano, mas atendemos não aprendi. Na loja, né, também. Nossa, lá em Jaraguá tem bastante mas gente que vem de fora. Da Alemanha mesmo é total por causa da diferente VEG, por causa das empresas, né? Meu, Muito dialeto. a gente atendeu porque a menina tinha parente também. Nossa, é bem... Assim, ó, eu tive dificuldade, claro, em alemão, e falando pra ela que ela não foi para os Estados Unidos comigo, não posso nem falar sobre isso, né? Que ela vai pegar e falar, Ela já foi, mãe me levou. Mas você não sabia nada? Ela mas não eu, sabia mas nada de eu inglês, fui nem bem... minha irmã. Eu sou Então, bem as duas- aventureira, assim. Você metia a cara e vai também, né? Tipo... Hoje em dia tem tudo aí, Google Tradutor, colocava tudo aqui, mostrava lá, e Mas assim coragem, a gente vai, né? Tipo, igual vocês, né? Se jogarem pra outro lugar sem... Tu Não, já é falava porque- inglês? Isso? Sim, porque foi na segunda vez que a gente foi para os Estados Unidos, Ah. né? Eu já tinha ido uma outra vez também sozinho. E daí essa foi a terceira vez que eu fui. Então eu já... Já desenrola. eu já Passou sabia. o Mas medo tu de fazia- passar na alfândega, de ser revistado, Não, 360. esse medo sempre vai ter. Sempre vai ter? Não, esse aí sempre vai ter. Porque Aí a assim, a gente gente assiste pensa que a os- gente realmente é um criminoso, assim, Sim, porque sim, tira sim. tudo, tira calça, tira tênis, tira meia. Eu falei, gente, será que eu até acho que tô devendo de verdade? A gente não tá devendo nada, mas a gente acha que vai estar devendo alguma coisa. Mas é que eu já conhecia muito da cultura lá, então pra mim era muito, muito natural pra conversar com eles, pra pedir comida. Então, quando eu tô lá, como se eu estivesse em casa, assim. Que legal. É 100% Ah, que tranquilo. bom. E daí Nossa. ela também, ela se sente confortável lá, a gente aluga carro, dirige sozinho lá, então legal, vai tendo tranquilo. alguém que tenha... tipo, Depois a ela gente não vê tinha que o ninguém. GPS dá pra O colocar em Thiago é português. fluente, né? Não, então... Aí, ó. Tranquilo. Daí- Ela se sente segura. Aí, ó. Leva lá meu filho. Esse menino nasceu Mas tu pra isso. estudava desde de adolescente, assim? Ou nunca nem... Só pela experiência de outros países? Não, assim? eu fiz muito tempo escola de inglês, né? Fiz os livros ali, fiz muitos anos. E Separado. ajudou bastante, mas eu digo que Tu ir... tu conhece a teoria. Então a teoria você pode só conhecer, na mas prática na mesmo. prática, na hora de falar lá, Bagulho é louco. Leva uns Aprendi. 2 dias pra tu começar a entender e responder também, né? Mas lá quando eu cheguei assim, eu tinha acabado de terminar o curso, achei que eu falava fluente. Cheguei lá no primeiro subway que eu fui pedir, a mulher olhou pra mim e falou assim, for here we go. Daí eu não entendi o que ela falava, daí eu... Cash. Eu pensei que ela tava perguntando se era crédito ou débito, daí eu ia pagar em dinheiro, eu falava cash. Depois que eu fui entender que ela falou assim, for here or to go. Que sempre lá quando você pede alguma coisa eles perguntam for here or to go. Ou é Só que tipo- no Texas falava tão rápido que eu não entendia. É muito E rápido. eu ficava viajando na frente, eu fiquei sempre viajando. Daí eu, pô, o que esse pessoal Estão falando. estão falando aqui, né? Eu fiquei anos ali no curso de inglês curso pra de- chegar aqui. Que eles falam mais curtos Meu, também, Eles muito falam né? mais curto e muita Eles- gíria, muito dou. Então, você aprende só na prática mesmo, assim, Aham. sabe? As expressões, later. Ó, vamos ver, mas... Eles não dizem goodbye.
É muito comum lá, você tem um amigo, daí você tá se despedindo dele, você... later. Tipo, depois, te vejo depois. Te vejo depois. Que vem de see you later. Tipo, vejo você depois. Mas lá também tem gírias, então fala só later. Daí tu, later. Ah, tu não diz assim, ó, goodbye. Tu não acaba utilizando assim, isso, né? Então tem muita coisa que tu aprende só vivendo lá mesmo. Que legal. Nossa, show de bola, cara. O cara é internacional mesmo. Coisa que a gente não imaginava que esse menino era total internacional. Na primeira vez que eu fui, eu tinha 20. E lá a idade pra você beber é 21. Só que aqui no Brasil é 18, né? E assim... Sou brasileiro, tá aqui a identidade. Acho que eu comecei a beber com 15 para 16 por aí, né? Primeiras festinhas. Eu fiquei sabendo depois, né? Isso, coisas que nunca contou pra mãe. Porque eu ia perguntar. E junto com a mãe, 18 anos, não, eu não bebo, obrigado. Uma água, junto com a mãe bebia água. Um refrigerante. Sério? Não, sempre gostei. Sim, não, você nunca bebia quando íamos para Blumenau. Não, mas... na família. Eles oferecendo, não, eu não bebo. Pode ser refrigerante. Com 18 anos. Não, com 18 não, antes. Bom, mas eu fiquei sabendo isso tempos depois, que com 15 anos você já consumia bebida. Consumia bebida. Consumia bebida alcoólica. Meu, parece assim, tipo, meu... Mas cara, fora da lei, que isso ela era? Nem vou falar, né? Ela era. Não precisa. Daí lá nos Estados Unidos a gente tinha que usar a identidade falsa pra comprar bebida, né? Pegava do coleguinha e daí comprava, né? E brasileiro, né? Brasileiro, né? Não, mas todo mundo fez isso lá, mas né? eu ia falar, a gente acha que lá é o pessoal todo mundo certinho. Não, o pessoal lá é... Não, nós. Pelos filmes a gente... É adolescente como nós também. Mas lá tu dirigia antes, né? Sim. Com idade antes, né? Tu começa a dirigir com 16... E tu começa a beber com 21. Contrário. É um tempo diferente ali, né? Tá, e aí, mas aí falando nessa parte de adolescência, que agora eu acabei de falar, tipo, tem coisas aí que você... Um monte de coisa que você não contou pra tua mãe, então? Não. Ou tipo, tem um monte de coisa? Foi só sobre bebida? Olha a cara dele. Não. Tipo, não... tinha... Teve uma vez que dela ficou sabendo, é claro. Porque acho que foi no último dia da escola. E daí eu... organizei uma festa lá em casa, e daí eu convidei todo mundo pra ir pra festa. E a festa não acabou? Não, ela acabou, ela teve que acabar. Ela teve que acabar. Ela teve que acabar, tipo, um monte de acabaram a festa. Porque daí começou a chegar gente. E daí eu botei todo mundo na piscina do condomínio, entendeu? Nossa! E daí deu problema. E foi, é que meio perdeu o controle daí, né? Tipo 30. Mas não tinha, mas era o quê? 30. 30 pessoas, daí os vizinhos ligando pra reclamar, tudo. Fez uma artezinha assim, de leve? De leve, isso é de boa, assim. Tá, e o tijolo veio quando mesmo? Isso foi quando eu era criança. Quando era criança, na escola? Eu nem lembro. Meu, arteiro, será? Mas a tua mãe, meu Deus, se preocupou pra caramba. Não, ela lembra, porque ela teve que me levar pra tomar ponto, tudo, né? Tá louco. Na época, a Unimed veio até lá, te deram um ponto ali mesmo. Foi... Sério? Eu tenho flashes na minha memória, assim, mas eu tinha que idade? 4 para 5 anos. Meu, era bem pequeno. Era criança, né? Meu. Bem pequeno, nem sabe por que apanhou. Achei que era tipo, sabe? Que era maiorzinho. Eu só lembro do negócio caindo e depois do pessoal fazendo ponto em mim. Não lembro mais de nada depois. Mas foi uma coisa que aconteceu, não foi alguém que tá contigo? Foi alguém. Foi legal. Foi um coleguinha. Os colegas estavam brincando, né? Tava brincando. Daí... Aí veio a ideia da engenharia. Que levou o tijolo na cabeça. Disse, vou pegar esse tijolo e fazer alguma coisa. Pronto. Mas... E outra vez, na mesma escolinha, eu bateu na quina da mesa, né? Tem a marquinha até hoje aqui no cantinho. Aí, pontos. Nossa senhora. Tem um traço. Meu, verdade. Não, nada com botox não resolve. Hoje em dia tem aquele cortezinho aqui que eles fazem, que é tudo bonito também, né? Tem uns desenhinhos que o pessoal faz. Fazer uma harmonização, né? Fazer harmonização, mas não pode sorrir muito, tu sabe, né? Que gasta, né? Sabe, que a pessoa que bota botox, você pode rir muito, pode ter problema. Mas... o que nós vamos falar aqui? Pô, mas foi muito difícil? Foi de leve, assim, criar esse menino? Ou foi de... Ou ele era arteiro mesmo, brigava mesmo? Foi tranquilo, mas o que eu sempre passei para ele é a base, respeito, né? Então, isso eu acredito que ele levou para a vida dele, né? Então, até na época, como ele gostava muito do McDonald's, todos os brinquedinhos do McDonald's, ele tinha coleção completa em casa, né? E teve uma época que vinha um monte de CDs, né?
as musiquinhas do Ronald. Aí teve até esse tempo atrás eu mandei para ele de novo, Thiago, você já esqueceu dessa musiquinha? Ouça ela, né? Para relembrar. Meu Deus, aí acolhendo a criança interior. Para lembrar das palavrinhas mágicas, né? Então, dá licença, por favor, não há de quê. Então, é muito legal. bacana. Então, eu sempre tentei passar esses valores para ele, né? Então, eu conversava com ele, Thiago, o que não te pertence, não fique com algo que não é seu. Então, eu lembro que eu falava para ele, às vezes, se você achar uma caneta no chão, pergunte, é de alguém? Não pegue simplesmente, eu achei a minha. Não é assim que funciona. Sim, sim, sim. Então, eu acredito assim que ele seguiu bem certinho. Bem certinho o que eu ia passando para ele ao longo dos anos e não tenho o que Vamos falar. considerar, deu Lógico, certo. Teve os nossos perrengues aí, que às vezes não era muito fácil, mas a gente sempre acabava se entendendo. Às vezes ficava um dia de cara virada aí. Uns 3 dias sem falar com a mãe. Aí eu chegava e falava assim, Thiago, você não precisa me amar, você tem que me respeitar. Tá certo, tá certo. Mas tem aquelas frases de mãe, você não é todo mundo. Tem. Sim. Quais as frases de mãe que mais marcaram? E essa ele ouvia bastante. Bastante. Acho que essa era a que Você não é todo mundo, não vai com teus amigos, não quero nem saber. Que mais as frases aí, Leara, não lembra? Se eu for aí pegar. Se for aí, eu vou contar achar. até 3. Se eu vou contar até 3, eu falava muito. Esse é a Vou conta contar até 3, mas assim, eu falava, se eu ia aí, pegava, te dar na cara. Eu falava, se eu achar, eu falei, procurou com a mão, porque às vezes você olhava assim e não achava, nunca achava, tá na cara da pessoa, nunca acha nada. E é bem engraçado, isso aí pra mim foi muito, né, Lera? Eu falei muito isso. Demais. Eu até tinha esquecido, na verdade, porque eu já mudei bastante. Eu sou uma mãe bem legal, porque daí não tem mais as crias em casa, né? Então hoje eu sou uma mãe muito legal, super parceira. Hoje em dia sou good vibes, cafezinho. Hoje em dia conversas super leves, mais adulto, a gente amadureceu. Acho que a relação de mãe e filho também vai amadurecendo. Coisas que a gente fala hoje, mas com naturalidade. Mas que eu jamais falaria, né, quando era adolescente, algo assim. Mas a Lera fez bastante arte. Ela também fez festa proibida, tipo, de levar a galera daquilo sem fim, que vinha gente que... Daí eu fui lá na câmera, assim... Era gente que... Nem ela sabia mais quem é que tava na festa de tanta gente. E tu acha que eu tava chegar. Consciente? Tá. Nem ela sabia. Tá aqui, tipo assim, virou uma festa e aí era a época do narguilé, cada um levava um e assim virava uma loucura. Né? Tipo, mas também foi a última, né? Foi a ótima, muito grande, depois foi a última que daí a gente começou a cortar. Mas a gente sempre foi, assim, pais mais liberais no sentido assim... Vai na festa, a gente leva, a gente busca, né? Não mente, né? Porque sempre essa parada de mentir. Vai na festa, diz que vai na casa do amigo e não vai. Eu sempre falava assim, cara, a mãe descobre tudo. Não é verdade que a mãe descobre? Pior que descobre. Sempre alguém vai contar, cara. Não adianta você mentir. Que alguém vai dizer pra mim e uma hora eu vou descobrir. E ela era sempre... Uma hora a verdade aparece. Aparece. Sempre. E mãe, Guri, tinha um pressentimento assim, ó. De longe. Onde é que tu tava? E essa roupa? E não sei o quê. É bastante assim, ó. E vai pesquisar. Eu tinha medo em questão de relacionamento, ela era, porque, tipo, ela sempre foi muito amiga de todo mundo, assim. Nossa, ela era... Vai, festa pra tudo quanto é lado. E eu acho que, de repente, um medo meu, mas essa parada de ser ingênuo, sabe? Ser muito ingênuo, muito bobinho, e a pessoa passar a perna e tal. Então, esse era um medo meu, assim. Tem algum comportamento que tu tinha medo do Thiago, assim, que ele... Que ele era muito bonzinho. Né? Ser muito bonzinho. Eu orientava ele sempre, mas ele sempre foi muito bonzinho. Bem nesse sentido bonzinho. Eu lembro quando ele ganhou o primeiro iPhone dele. Quantos anos você tinha lá em Balneário? Moraram em Balneário também? Não, eles foram lá comprar. Tá. E eu sei que ele saiu uma noite com os colegas dele, acho que eram 2 amigos, né? Mas de repente juntou uma galera, e ele recém estava com o iPhone novo dele, e juntou uma galera, bateram um monte de fotos, daí, deixa eu ver as fotos. Eu já tô aqui. Ele muito ingênuo, tipo, entregou imaginar o celular na mão para outra galera que ele não conhecia, nunca tinha visto na vida, estava lá com 2 colegas, mas juntou uma turma ali. E começaram a olhar as fotos, aí de repente o Thiago vai me dar meu celular. Cadê a menina do celular? E já era, né? Então, assim, Thiago foi o primeiro, a Laera também aconteceu isso. Não, foi o segundo. Não era o primeiro, era o segundo. Olha, o segundo celular. Eu fiz o iPhone, eu acho que era o primeiro.
Eu acho que era o primeiro. É, porque às vezes a gente iPhone. dá o celular primeiro pra gente fazer um teste, né? A Laera também teve o primeiro celular que ela foi fazer um teste e ela disse que, sei lá, roubaram o dela, mas na verdade perdeu. Depois a verdade veio. E eu fui Depois de descobrir muitos depois de anos eu muito falei a verdade. tempo ela falou a verdade, assim. Não, o meu passaram a mão mesmo. O meu... Roubaram na Não, carosa. mas o meu roubaram também, só que, tipo, eu tava fazendo... Eu não falei pra eles onde eu estava. Em Com festa, quem? com quem, Tá. né? Daí ela falou, não quis falar. Mas assim, não adiantou nada, porque o fato verdade é que sempre ficou vem, né? sem celular. E aí, realmente na adolescência, tu tem muito, nossa, mó dor, né? Ficar sem imagina. O celular. Thiago sempre foi muito assim de confiar nas pessoas, de acreditar nas pessoas, Uhum. né? Até aconteceu uma situação agora bem recente, na nossa Que a última mãe falou assim, viagem agora, no cruzeiro. Acabamos desembarcando em Buenos Aires e o Thiago falou assim, não vamos de excursão, eu conheço Buenos Aires, vamos pegar um Uber e vamos vamos ir. virar por aqui. Certo, fomos, né? Até conseguir um Uber não foi fácil, né? Acabamos pegando um táxi, né? E o cara doido, corria que nem um maluco, eu com medo, eu acho que o Thiago estava segurando a Puta merda aí. A Duda tava no carro também. Aí chegamos Cuidado. no local onde queríamos ir e eu falei pro Thiago, Lá no Caminito. Sei. Thiago, paga em porque já- dinheiro. Não, mãe, eu vou pagar no cartão. Thiago, paga em dinheiro. Não, eu vou Não, porque a gente pagar não no tinha dinheiro pra pagar ele. Mas eu tinha, Naquele momento, Não, ele aceitava em reais, eu tinha Sim, reais. sim, mas é que- O Thiago não quis, porque ele não quis que eu pagasse. Entendeu, mãe? Eu vou pagar no cartão. E o safado do taxista pegou na maquininha e tal e não passou. Né? Não é que ele recusou o cartão, não passou. A maquininha dele estava com problema. Claro, eu sei como é que é. Aí ele disse, mas eu tenho outra maquininha no celular. Aí pegou o celular e tal, e ele tinha o negocinho do Wi-Fi que ele colocou aqui em cima. Quando ele digitou, eu no banco de trás, eu vi que o número era estranho, era em pesos, então eu não sabia exatamente quanto que era, não cheguei a fazer a conta, né? E ele colocou a pecinha do Wi-Fi aqui em cima e passou para o Thiago. Eu falei para o Thiago, olha o valor, confere o valor. Não, Ai, é que mãe. assim, ó. Ai, Não. mãe. Ele passou. É que foi assim, a primeira vez ele passou o valor certo. Daí Na depois segunda deu, vez. daí ele primeira deu o maquininha, migué. e daí depois Na do primeira celular. maquininha. Na primeira maquininha. Então eu, Isso. Mas isso aí não Ele foi não tava- assim, Era um valor uma coisa de- que pode acontecer com TDAH, qualquer um né? de boa, assim, já aconteceu comigo porque lá também o cálculo em real, em pesos, Pesos, é né? muito Mas, surreal não, de Se o diferença. Thiago tivesse verificado o visor, no visor não aparecia nada daquele visor ali. Claro, ele era só no tampou, celular. É ele claro, ele era um tampou. safado ele. não. Mas aí, né, o cara... Aí o cara disse, já tava mãe, fazendo mãe. má fé. Pegou o cartão, passou. Então, acho que era 100 e poucos reais, passou 1.800. Essa parte de confiar. Tem coisas que confia, tem Confia. coisas que Tipo, é... não vou conferir porque confio que a pessoa tá... Não, Sim. eu também já caí altas. A Laera também já caiu nessas também, assim, né? De a gente confiar. Mas não sei, né? Tem essa parte, assim, de primeiro a gente confia, depois desconfia. Não sei se, de repente, é uma cultura, né? Que a gente pensa que a gente não vai fazer para outra pessoa. A gente acha que eu outra acho pessoa que também não vai fazer, né? É. Mas, assim, hoje a gente meio que segue a intuição, será? Mas, assim, principalmente turista em outro país... Nossa, o que leva de calote, que eles trocam valor, essas coisas assim, né? Na hora que vai passar no caixa, é totalmente diferente. Mas eu fui com meu marido pra Argentina, assim, e no começo tu ia lá trocar, era muito dinheiro, porque ficava, nossa... Não, um bolão de... Daí eu falei, Eles mandaram- 10 mil, 12 mil, 15 mil pra pagar Na água. uma água, 2.500 pra pagar uma água, sabe? Tipo, vai almoçar, era 12 mil, então, tipo... para nós, o cálculo para nós em real, né? Até tu pegar a manha, dizer o caso, assim, né? Depois que a gente ficou uns 2 dias, aí a gente começou a entender, mas é bem complicado. Eu acho que isso aí até passou de boa, assim, né, Thiago? Não foi um crime tanto, Não, assim. mas, pô, é que- Foi um prejuízo, assim, né? É que a gente tava no começo do dia, daí acabou. Tinha Ah, acabado não, de acabou chegar abalando o dia empolgado, inteiro. assim, foi de boa. As aventuras que dá esses percalços, Mas assim, perda né? de voo e daí outros perrengues mais... Não teve, assim, a perda mais... de voo... Foi o perrengue. Foi perrengar. Esse foi o perrengue. Porque daí a Meu. gente Pensa em alguém desesperado. É porque eu olhei errado o horário do voo e daí a gente chegou atrasado lá. Daí na hora de fazer o check-in, falou... Tem que ser Tipo, 2 horas, já 4 foi horas antes. antes, às vezes. E a gente chegou já atrasado.
E daí a gente teve que comprar um voo em cima da hora, e daí aquela Meu coisa Deus, tudo e pra valor, tudo. achar, até que nem foi tão caro o voo que a gente achou pra voltar. É verdade. Não foi caro. Em cima da hora. Eu já perdi outros voos que foram mais caros. Ele já Mais perdeu caros. outros voos. Eu ia falar, esse é bem história de TDAH mesmo, então. Tipo assim. Tipo, dá pra fazer um livro já. Não é assim. Não é? Tipo assim, eu perdi, esqueci, não deu certo. Vi errado, Vi errado, Também acontece comigo também, Mas assim. daí foi perrengue essa da gente, porque daí a gente logo em seguida comprou um voo, só que era um voo muito cansativo. A gente pegava o avião, acho que umas 3 horas depois, só que a gente pegava o avião e ia para Washington, que ficava lá na outra ponta. Daí a gente passou a noite inteira viajando, só que daí a gente tinha uma espera de quase um dia em Washington. Escala o dia inteiro. E daí, mas daí a gente conheceu Washington, daí a gente foi na Casa Branca, conheceu ela também, mas assim... Eu ia falar Washington. Então, todos os perrengues têm um lado bom, tem um lado Teve bom. o lado Só que a gente sim. ficou daí muito tempo sem conseguir dormir direito, sem conseguir tomar banho. Foi cansativo, Porque na daí, verdade. assim, daí a gente passou 24 horas sem tomar banho, né? Tava viajando, Já né? fez um voo na madrugada, que foi cansativo também. Aham. E daí lá, como você tá voltando, o fuso reduzia. Então a gente saiu lá, era 11 da noite, mas a gente chegou lá às 7 da manhã. Então a gente ficou só 3 ou 4 horas no avião, só que o fuso fez a gente chegar lá e o dia estava nascendo já. E daí a gente chegou cansado, a gente teve que dormir um pouco no carro, tivemos que alugar carro lá também. E daí depois no outro voo, daí a gente fez Washington-São Paulo. E daí também, um outro voo cansativo. Nossa, e longe? desses. Longe pra caramba. Eu sei como é que... Nossa, bem mais de cansativo. 24 horas. É. Tem os lados Exato. bons aí também, é isso que eu sempre O falo. lado de São Paulo ali, eu ia falar que aconteceu agora, uma conhecida aí. Foi ver bem na hora que foi pegar o voo, viu que era em Congonhas. Era em outro. Nossa, no outro Então, aeroporto. tipo, acontece. eu acho Nossa, que ainda mais se muito, é né? voo internacional, tu tem que ter antes. Porque Tu tá é muito antes. grande até tu chegar no outro lado, Sim. né? É enorme. Nossa, aconteceu isso comigo, perdi o voo, mas, né? Ser como em a outro gente- lugar. Escritório de advocacia, a gente Tá tudo fiz ganho. o processo, tá tudo certo, vou ganhar uma próxima viagem, que esse é o nosso trabalho. Eu falei, não, vamos processar essa empresa aqui, né? Apesar que eles deram auxílio, porque eu comprei a passagem direto pro Peru, aí para voltar era direto, então com a mesma empresa. Só que não dava tempo, 1 horinha que tu chega do Peru até São Paulo para tu chegar para ir pro... Nossa, até tu desembarcar todas as bagagens, tudo. Nossa, saí desesperada, correndo no meio do aeroporto, cheguei lá, o avião já tinha ido embora. Daí a agência me deu hotel, né, fez todo o suporte, né? Aí eu falei, mas ainda tenho direito, ainda dando moral, que eu demorei mais de 24 horas para chegar em casa ainda. Meu, e a gente foi buscar Porque elas ela foram me lá no- buscar, daí voltaram para casa, né, Voltamos, outro porque dia. ela não... E dá pra processar mesmo. Dá. Como é que funciona isso? Perca de Ele- voo, claro. Atraso perdi- de voo. Se eu perdi, assim, ó. Atraso de voo por causa Ele da pensando em empresa. todos Tipo os- assim, você pegou 3 voos, assim, eu vou daqui de Curitiba até São Paulo, de São Paulo até, né, dos Estados Unidos ou até outro lugar. Fazendo conexão. Essas conexões ali que perde, tipo, por causa do horário. Vamos considerar assim, o voo atrasou. E aí, por causa do voo, eu perdi o outro voo. Então, essas perdas de voos... Assim, ó, a gente... Isso aconteceu, foi ano passado, meu aniversário, tava voltando do Rio de Janeiro, eu e a Duda, e daí a gente chegou no aeroporto lá, já tava na área de embarque e tal, e sempre ficava, o avião vai atrasar, vai atrasar. Daí... Cancelou. Não, a gente daí falaram, em vez de vocês fazerem um voo direto, vocês vão para Campinas. E daí, só que chegando em Campinas, a gente perdeu o horário de conexão por causa do atraso deles. Sim. Daí, em Campinas, eles pagaram um hotel pra gente ficar. Então, a gente teve que dormir uma noite lá e tal. E daí, no outro dia, Reagendaram. a gente reagendou e foi. Mas o meu foi várias situações. Uma Mas daí, quando... a gente pode processar assim também? Sim. Atraso de voo, cancelamento de voo. Como é que funciona? Aí, ó, chama lá. Deixa comigo que amanhã eu vou mandar todos os documentos Todos aí. os porque documentos. eu- Foi ano lá. passado, ainda dá pra... Ainda dá. Direito do consumidor. Mas eu, assim, foi É o Rei bem... Mendes. Saí de lá, depois eu vim fazer, porque eu faço o marketing do escritório, eu fui falar depois buscar realmente, né? Eu falo assim, quando a gente tem uns perrengues, a gente leva pra nossa vida, mas como é que eu posso aqui processar? Porque realmente, eu demorei mais de 24 horas, era um voo que era pra vir e chegar no mesmo dia, e eu cheguei no outro dia, 5 horas da tarde, então assim, deu um baita atraso, assim. E perca de voo, tipo assim, o voo tava marcado e o voo cancelou. E aconteceu de novo, tipo assim, de eu tá dentro do avião,
e o avião não vai sair. Vai todo mundo... E não tem outro voo. Eles têm que... Daí, tipo assim, se o voo era 8 da manhã, eles colocam o voo para 1 da tarde. Você vai ficar o dia inteiro lá. Sim. É super cansativo. Por mais que ganhe um lanchinho, um almoço, mas não dá, né? Não dá. E é legal, essa parte do direito do consumidor aí, ó. Conhece o Ben Mendes? Não. Não conhece o Ben Mendes? Eu ia Ben falar, Mendes. sim, aquele altão, assim... Isso. Aham. Ele tem um canal no YouTube. Mano... Ele é o Celso Russomano na internet. Eu ia falar, é que eu assisti o Celso Russomano, mas daí veio esse cara aí. É maravilhoso, ele. Maravilhoso. Mano, sério? Muito Dá bom o umas canal dele. dicas? Não, ele defende o direito do consumidor. Aham. Tu sabe o do Celso lado do- Russomano, né? Ele Sei, fazia esse eu isso. sei, Então, aham. Então o era pessoal tipo, manda e-mail pra ir lá, fala, ó, tive problema com tal loja. E o legal é que ele pega, assim, desde uma loja que vende capinha de celular até as Casas Bahia. Então ele pega tudo, assim. Tipo, Sim. E daí ele vai lá confrontar mesmo o pessoal e fica lá, ele faz Pergunta. faz a reportagem, filma a galera, daí todo mundo pede pra ele assim, eu não quero aparecer na reportagem. Daí ele fala assim, a reportagem será publicada, a reportagem já iniciou e você, né? Você está na reportagem, se você quiser dizer alguma coisa pra reportagem, diga pra reportagem. Mano, é bem assim que eu Nossa, assisti. eu nunca ia... difícil essa parte de chegar lá com o microfone na porque cara, você né? já foi de em... você fazer a reportagem. parte da empresa. Tu já foi empresário. Eu já Daí fui eu acho empresária, que- eu acho que ia ser difícil. Eu fico... Porque assim, tem sim a parte do direito do consumidor, mas tem os dois lados da situação. Ben Mendes Tem os vai pelo prazos e tal. na verdade, meu, o cara é muito... Mas é Ele legal. gosto Ele é dele. bom. Eu falo assim, que eu uso o direito hoje só a meu favor. Só é ao meu favor, o direito ao meu favor, né? Não, mas também para ser justo, eu acho, em todas as relações. Porque tudo é relação, né? Relação de consumo, relação com pessoas. Tudo é relacionamento. Então, é pessoas sobre pessoas. A área do direito, eu falo que eu estudei porque era uma área humanizada, teoricamente, né? Mas... quando a gente começa a perceber as coisas que não são justas, e aí começa a ficar frustrante. Então, eu trabalhei 3 anos na área, então tem coisas que eu acho legal ainda, mas tem coisas que é pesado para mim nesse sentido. Por isso que daí eu fui buscar autoconhecimento, fui buscar as terapias, né? Todo o aprendizado que eu tive para saber lidar com essas relações, mas de uma forma mais leve, assim, porque atrás de todo um conflito tem também uma dor, tem algum problema que a pessoa... chega ali que vamos processar, quero Não saber. resolver. Então, geralmente, isso vamos processar. Meu marido é assim, processar. processa tudo. Tudo que tiver. Ele falou assim, o cara não me pagou, você processa. Tipo, ele foi fazer um pagamento vida ali dele eu vou fazer um empréstimo. Vou fazer um empréstimo do carro. E aí, o cara queria colocar seguro de vida do empréstimo dele. Ele falou, não, mas eu não quero. Tipo, eu sou advogado, sou autônomo. Mas se você ficar doente... Não, mas não quero. Não quero. Tipo, não quer. Não quero. Daí, não, mas a gente só faz se fizer. Não, beleza, tu pode até colocar. Tu pode colocar do jeito que tu quiser aí. Mas eu vou recorrer e isso aqui vai ser tirado. Ponto. E ele faz, não tem? Então, assim, é bem engraçado, porque tudo é processado o negócio, né? Tudo... Não, porque tem que ser... família de advogado. Ele falou assim, vamos considerar assim, se eu deixo passar, eles vão continuar fazendo isso. Eles vão continuar tirando o dinheiro da pessoa sem a necessidade, sem a pessoa nem saber, eles vão estar lá te descontando, né? Então, se eu não ir lá e não exigir o meu direito, que a empresa se incomode, ela vai ter que aprender na marra, vai ter que aprender com dano moral, vai ter que aprender na marra. Então, ele faz jus ao direito mesmo, assim. Eu sou mais paz e amor, não, vamos Por isso que ela conversar, não né? Ele não, vamos processar, acabou. Não tem dói nem piedade, né? Eu falo assim, se quer resolver, vem comigo. Se quer processar, vai com meu marido ali. Pra aquele lado ali. Eu quero comprar briga, meu marido compra briga bem de boa e resolve o problema. Ele compra briga. Ele compra briga. Eu tento ainda apaziguar. Então, eu acho que nesse sentido, a gente foi assim... Hoje é engraçado, porque hoje ele indica pra mim coisas que ele vê que é muito emocional e não é base do direito, né? Tipo assim, a gente vê que não é um processo que a pessoa... sobre pensão, alguma coisa assim. Não, eu quero ofender o outro, eu quero destruir a vida do outro. Não tem nada a ver... Juridicamente, eu não vou poder fazer Falei, não, posso até fazer o processo, mas vai lá, conversa com a minha esposa, e aí vai te ajudar resolve. mais do que o processo. Porque já aconteceu de vir a sentença lá e não resolver nada, né? A pessoa fica com a mesma raiva o que eu quero? não vai 50 resolver. mil de dano moral, eu quero que o cara fique sem dormir, eu quero que o cara fique, passe mais uns 3 anos. A pessoa às vezes quer recorrer ainda. Não é por causa do valor.
A pessoa... Não é por causa do valor, a gente sabe que é porque é pra incomodar, sabe? incomodar. É, pra incomodar. Então, tem essas coisas, assim, que se realmente a pessoa tá buscando, que é um direito realmente, mas às vezes a pessoa vai só por causa da injustiça, por causa de alguma coisa, que ela quer se vingar, né? Às vezes é uma vingança mesmo. Então, é bem legal. Acho que a gente vai aprendendo um com o outro, vai aprendendo... como lidar com essas relações, né? Como lidar com as pessoas e tudo mais. Então, é realmente bem essa história de relações com a mãe, daquilo que a gente traz da base da nossa família, da base de como a gente é, e a gente vai pra vida e vai realmente levar isso, assim, quando vê do nada você tá falando igual a sua mãe, né? Eu falo, às vezes, meu Deus, tô igual a minha Tô mãe. igual a mãe, tipo, assim, o dia das mães eu falei, de repente tu tá lá usando o sapato dela, que quando a gente era criança a gente fazia isso, né? Tipo, de repente tu tá falando igual a tua mãe, cozinhando igual a tua mãe, e de repente tu tá se olhando no espelho, é igual a cara da mãe mesmo. Então é bem interessante, porque no começo, quando a gente é adolescente, a gente quer ser diferente dos pais, né? Eu quero fazer diferente da minha mãe. Não, eu quero fazer diferente. Mas de repente a gente tá fazendo igual já, né? Então, É verdade. e de repente a gente tá sendo mãe e repetindo mesmo. Então é meio que a gente começa a aprender, a gente só amadurece quando a gente reconhece mesmo. Agora, reconheço que eu sou a cara da minha mãe mesmo. Na verdade, eu não sou parecida com a minha mãe, mas os rituais, o gesto, as manias, a forma, porque o que acontece? A gente aprende muito vendo. Por mais que às vezes, assim, o Thiago faz coisas diferentes, mas ele aprendeu vendo outra pessoa fazer, ele aprendeu como a mãe faz, ele aprendeu mais como você faz do que como você falava que ele tinha que fazer. Né? O falar assim, Thiago, faz isso. Isso aí nem ensinou tanto ele quanto o exemplo, né? O exemplo que a gente tem da forma como a gente trata as pessoas. Então, é mais pelo exemplo do que literalmente por, tipo, brigar, né? Mas, assim, fora as viagens, as coisas que vocês fizeram junto, o que você mais admira, assim, na sua mãe? Assim, papo sério, né? Que a gente tá... Ele, cri. Não é... É que ele não estava preparado. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Ai, mas não, o que eu mais admiro nela é justamente toda a dedicação que ela teve ao longo Uma pessoa dos dedicada. anos, sempre batalhando para me dar tudo do bom, do melhor. E não medir esforços pra te dar. Pra me dar. Como ela falou assim, ele sempre me convenceu e eu conseguia. Nas condições que tinha. Mas assim, tu sabia que ela conseguia, sabe? Tu desafiava, mãe, eu quero isso aqui, daí tu desafiava ela disse, então vai, eu vou conseguir. Ele tentava com o pai não. Eu sempre dava um jeitinho. Mas assim, além de ser uma mulher determinada, uma mulher que dedicou essa vida a ser essa mãe para você, né? Que ela falou que até os 10 anos, mais ou menos. Mas depois ela começou a trabalhar, ela foi fazer as coisas dela. E como é que é a tua visão, assim, olhar para ela dessa forma? Hoje ela conquistando as coisas que ela gosta, ela fazendo as coisas que ela gosta. Tipo, mãe... Vamos pra frente, que mais que tu pensa assim que... Mãe, tem muita coisa pra fazer, você é muito nova ainda, temos muitas viagens pra fazer. Sim, eu sempre falo isso pra ela, que ela é muito nova e que ela tem que aproveitar mais, que ela tem que... Tem que curtir mais. Curtir mais, ir mais pra academia também. Fazer exercício, se cuidar. Se cuidar mais da saúde dela e realmente aproveitar, porque eu vejo que ela é uma pessoa que ela trabalha muito, trabalha demais e às vezes acaba... Tem um desequilíbrio, né? Esquecendo a parte do... Não ficar muito rígida, muito, nossa, tem que dar né? certo. Não, tá tudo certo. Já deu certo, né? Já deu certo. Ela já conquistou, já tá, né? Um baita mulherão aí, mostrou pra esse filho como a vida tem que ser, né? Sim. Mas falando pra mãe agora, o que a mãe sente aí que admira desse menino? Antes de falar, você viu que uma vez ela me esqueceu? Mentira. Ela teve que me buscar na polícia daí. Esqueceu na escola? Não, a polícia me prendeu daí. Não acredito. Me levou pra delegacia. Tudo que esse menino vai falar agora. Me levou pra delegacia. A história é um pouco diferente. Me levou pra delegacia, fui conduzido ao DP pela viatura policial. Sério? Tive que andar no chiqueirinho. Meu Deus, Thiago!
Coisas que eu nem sei se ela era já... Mas Mas não, chiqueirinha ainda não. Não, ainda não. Ainda tipo, não, né? Mas ela não falou, ainda. polícia, ela já foi revistada. Já. Ah, não, é. Isso é Pronto, padrão agora FIFA, eu né? vou contar a minha versão. Padrão. Começa por essa Vai, versão, depois que eu ia pro lado bom na parte da admiração. Aí ele pensou, eu admiro a minha mãe, mas olha, uma vez ela me esqueceu. Esqueceu, e aí eu comecei a comer. Não. Aí foi assim, ó. Eu tive essa experiência, né, na delegacia. A gente tava na praia também com um amigo meu, e daí eles não gostavam de dar atenção pra gente, assim, né? Então o que eles faziam? Eles pegavam e deixavam a gente num parque, naqueles parques lá que tinha um monte de brinquedo pra ir, daí você pagava ali um dia e a criança ficava brincando lá, né? A Layara também, ela ficou no shopping perdida também. Isso, Aí, isso. ó, ela esqueceu no shopping. Ela ficou dentro da Americana, cara. A Americana tava fechando e eu procurando essa guria, ela tava dentro da Americana. Isso, daí foi mais ou menos a mesma coisa. E daí o shopping tava fechando. E daí primeiro fechou o parque, daí expulsaram a gente. O pessoal do parque expulsou a gente, ó. Ficou lá fora. Acabou, vai embora. A gente ficou nas lojas ali, né? E daí a gente tava com fome, né? Daí a gente começou a sentir sede. E daí, essa parte talvez ela não saiba. Mas daí a gente precisava se alimentar, né? Tava com fome. Ele fez aquele filme do cara preso no shopping. Pô. Vamos fazer um mercadinho. E daí a gente tentou roubar uma coca, mas a gente não conseguiu, porque tava trancado o negócio. E daí a gente acabou se ferrando, porque a gente queria beber alguma coisa, a gente tava com muita sede. E a gente inventou de beber adoçante. Naquela época, imagina, Sério? era criança também. Olha que doideira. E daí a gente ficou com muita sede, daí a gente ficou correndo por ali, babando tudo. E daí o shopping ia fechar. E daí no que o shopping ia fechar... Não veio segurança? Daí vieram 2 policiais ali, né? E daí perguntaram, o que vocês estão fazendo aí? Imagina, faz quanto tempo isso? Faz muito tempo, né? Você tinha Meu 6 Deus. anos. Tinha 6 6 anos. Nossa! E daí o policial perguntou, cadê os pais de vocês e tal? Ele falou, então, esqueceram nós aí. E também... Vamos cortar. daí foi quando daí eles abriram a porta, não, falaram, então, você vai ser conduzido pro DP agora, você vai ter que ir lá Vamos levar lá, sua mãe delegacia. lá vai 6 buscar. anos. Daí eu fui pra delegacia de Balneário Camboriú, fui conduzido pra delegacia lá. Olha lá, a mamãe teve que buscar. Cara, e Daí a versão O da que mamãe? aconteceu? Daí A mãe depois eu fui- ficou doente, a mãe teve que ir pro hospital, Daí eu passou fui mal. apresentado na frente da autoridade policial lá, né? Tirou foto e tudo, E foi daí registrado depois aqui, eles tiveram botou que os lá- dedinhos e tudo. Pagaram a minha fiança, daí eu fui liberado daí. Com 6 anos de idade foi 6 liberado. anos ele- Depois nunca mais, graças a Deus. Camburão. Tentativa de furto de Imaginação Coca-Cola. fértil tem esse menino, né? Não, ele realmente assim, viajou realmente total agora. Como é que foi então? Foi uma A viagem. minha cabeça. Sim, deixamos num parque, de fato foi isso, mas foi tudo muito bem conversado, negociado, até que horário vai ficar o parque aberto, né? Porque não queriam andar de mão dada com pai e mãe. Sim, que ia ficar brincando, eles são dependentes, né? Já adorava parque, qualquer parque que ele ia, ele já estava ali brincando. Fazia amizade bem de boa. Sim, então ele estava junto com um coleguinha dele, que era um outro casal de amigos que estava conosco ali. E então passaram o horário, ó, é fechar tal horário, fecha o parque. Eu disse, então tá, até tal horário vamos estar aqui para pegar. Daí eles eles. esqueceram, né? Não, o parque fechou antes da hora. O shopping ainda ficou aberto. Tava aberto ainda o shopping. Estavam fechando as lojas, né? Mas o parque fechou antes da hora. Eu sei que nós chegamos. E liberou as 15 crianças, minutos- olha que falta de nós responsabilidade, né? chegamos 15 minutos antes do horário. Eu Cheguei- já Sem tava- os pais. Eu já tava Não, na ele já cela. tava aqui, Meu ó. Deus, Eu isso tava é na cela. crime, isso aí. Tem noção? A responsabilidade. Tá na cela. Thiago. Aí, ele Quem escuta vai acreditar. Sim, né? ele Gente, a Nada mente dele é disso. bem... Então, provavelmente, pelo fato deles começarem a correr... Brincar e por gritar, lá, e brincar, claro. Pegar uma Coca-Cola. E como daí, de fato, que eu já estava começando a fechar todas as lojas, né? Aí, sim, levaram para a delegacia, isso é verdade. Eu pensei que só o segurança ia pelo menos prender Meu, ele, mas tinha mas policial, até não. chamar a Thiago polícia. não chegou a conhecer a cela. Ah, eles não não. visitou a cela, mentira. Mas aí Sabe, como é que você... tava Mas errado. assim, daí tu chegou lá, daí o segurança falou, olha, as crianças estavam aqui, a polícia levou? Porque eles tinham o número do celular Ah. na pulseirinha.
Eu não sei por que não Eles entraram em ligaram contato, daí. né? Podia ter falado ali no Claro, shopping, né? Totalmente claro. desnecessário. Podia pegar ali qualquer Não, só adulto e pegaram dizer, os- olha, tá aqui os Vamos dar uma pais, volta de liga. Camburão. Sim, Até eu- mesmo a até pessoa do hoje shopping. Eu não entendi o porquê. O que fizeram, aconteceu? né? O Eu acho que ele aconteceu? fugiu, vou falar bem a verdade. Não. Eu acho que eles fugiram. A gente tava tentando voltar pro parque, entendeu? Eles Não, tinham eu acho que eles fechado, a gente queria fugiram do voltar pra brincar parque. mais. Não, eu acho que eles fugiram do até- parque. Eles pularam a cerca Olhando do bem. parque. Eu não sei o que de fato aconteceu. Porque chegamos antes do horário e simplesmente as crianças não estavam Não tava mais lá. e Não, fez eu um acho que tu desespero. fugiu. Mas teve uma outra vez também que ela me perdeu e daí Não. Não, me perdeu. Deixa eu me perdeu. contar Essa parte de me perder. para você não viajar demais. Perdeu que ele e- contou toda uma história. Foi um feriado, não recordo qual que era o feriado, mas Balneário Camboriú estava lotado, né? E era o início daquelas lojinhas de R$ 1,99, que hoje não existem mais, né? Então, adorávamos entrar naquelas lojinhas, era novidade naquela época. E uma determinada loja, ela é em formato de um U. Você entrava e saía para o outro lado. Eu acho que tem até hoje ainda essa lojinha, não? Será? Não Acho que tem sim, que é uma loja de muamba, assim, que faz um U também. Isso. Eu já, bem no meio, no principal ali. Nós O Thiago adoramos. nunca foi de ficar quieto, parado, Moamba. né? Então, ele Cooperativo. estava ali do ladinho. Daqui a pouco sumiu o Piá. Cadê o Thiago? Corri atrás, fiz o contorno ali, cadê o Thiago? Sumiu perdeu. o Thiago. Me perdeu. Cara, se mas perdendo perdido sozinho, em né? Nessa Balneário. hora, você perde o chão. Claro, Você imagina. perde o Nessa chão. época Vou ter que era bem andar mais- com- Era bem mais novo nessa época, né? Sim. Tinha uns devia 4. ter uns Amarrado, 3 igual anos. hoje tem Meu aqueles Deus. negócios de criança que eles seguram com a cordinha. Amarra. Tinha que ser assim, pô. Tinha que mãe. ter Aquelas mesmo. coleirinhas de cachorro. Isso, é que puxa ali, porque só assim pra segurar esse piá. Aham. Meu Deus, como é que vai 3 ser as anos. crianças desse Thiago? 3 era pequenininho, A de Duda. 2 para 3 anos. Não... Meu pequenininho. Sim. Mas a loja cheia de câmeras e tal. Eu sei que eu fui correndo no balcão, no balcão ali, e perguntei, eu falei como Foi é que o Thiago questão de era, e minutos, ninguém Thiago. sabia 5 onde, minutinhos. Ninguém viu. Esqueceu. viu. Eu disse, liga a câmera, volta ali, eu preciso ver para que lado que ele foi. Que Moça, desespero. as câmeras não estão funcionando. Nossa, Mentira. eu bati naquela mesa e você não sente mais o chão, sabe? Sim, você se o perde chão. noção, né? É Desespero, terrível isso, é um desespero. total. E saímos na rua, cada um foi para um canto, e daqui a pouco veio um argentino e um monte de gente batendo palmas. Sim, lá eles fazem bastante o batendo Thiago na palma, câmera, né? No ombro do argentino. Ih, já fez amizade, já Nem tava os indo pra argent- Argentina já. Nem o argentino me quis, entendeu? Devolveram. Devolveu. Falei, não, esse brasileiro deixa aqui. É. Mas eles fazem bastante Mas isso na praia, né? Porque foi- tem muita criança que Imagina, se perde, não né? é na praia eu já vi Traumático, também. Foi traumático. Não, mas. Não, às vezes 5 minutinhos ali de desespero, né? Ela foi mais ou menos, foi no parquinho também, que ela tava no parquinho, depois foi lá na Americana do nada. Não, foi E 2 eu dias. procurando, perguntei pro segurança, tudo. Três vezes, quer que eu te conte? 3 vezes? No do Angelone, que deixava lá no Coisa no da Cantinho Estrela. das Estrelas. Mas no Cantinho das Estrelas. Esqueceu. Daí do shopping, a gente dormiu, a Larissa dormiu debaixo do escorregador lá, que tinha esses brinquedos, essas Esses coisas. brinquedos Daí que fechou ficam no também a shopping. loja, esqueceram. E o Esqueci, não, fui buscar depois. Ah. né? Mas tava já tá tudo fechado né? já. Americana, beleza, gente, tava fechando já, mas a gente tava, né? Gosta de Americana. Daí a gente tava saindo, não encontrei uma mãe. Na verdade, eu tava procurando vocês no shopping. É, no de shopping. repente, eu olho pra A gente Americana. saindo. Eles abrindo aquela O portinha, segurança assim, ó. mandando embora as duas pequenininhas lá, de uns 5 anos de idade. E o também. de brincar também, que era outra coisa no shopping de brincar. O nome que era de brincar, né? Mas É que eles nunca- trabalhavam no shopping até 10 horas da noite. Então, pra criança, 10 É minutos... muito tempo, É né? tipo assim, me Uma esqueceram. vida. Uma vida, né? Na cabeça do Thiago, meu Deus, deixou parando ele... no- ele tá Fui parando no deixando 5 DP. minutos, uma 5 hora, minutos parece 2 muito horas. tempo mesmo. Aham. Então, claro, era pouco, assim, mas era tudo porque trabalhavam demais. Mas assim, tudo bem. foi de boa. Foi Mas de boa. o desespero meu, eu É, falei, o que eu vou delícia. fazer agora? O shopping tá fechando, essas gurias, porque na minha cabeça elas foram pra fora. Porque dentro do shopping a gente vai achar, em algum buraco a gente vai achar. E falei pro segurança, falou nas câmeras e tal. De repente, as duas bonitinhas rindo, assim, saindo da irmão. Americana, bem de boa. Aí eu falei,
vocês nunca mais saem. Mas fiz um desespero, um griteiro. É que o Thiago não teve irmão. Mas é que assim, ó, a Larissa e elas... Quando tem amigo e coisa... Nossa, elas eram a criatividade em vida. Tipo, uma vez, até assim, de segurar na mão, né? De você atravessar a rua. Meu, eu fiz um escândalo uma vez. Tipo, não solta da minha mão, não fica junto aqui. Até um dia eu falei assim, que a gente deveria ter só 2 filhos, porque só tem 2 mãos pra segurar aqui. Porque tem que ficar de olho nas crianças. E elas também brincavam e corriam por tudo. Faz parte, né? Mas o interessante é quando tem adultos que olha, né? Que, sabe, até esses dias eu falei assim, os meus filhos, né? O meu filho é teu filho, é nossos filhos, né? Tipo, as pessoas assim, pô, deixa a criança lá na rua, adolescente não tá nem aí, não é meu filho. Como assim, né? Vamos ver onde é que tá... Quem é seu pai? Eu ia falar de uma fofoca que saiu nos últimos tempos aí, que teve uma mãe que se reportou daí, tipo, foi defender a moça. Meu, ela falou, tem o direito do ECA, né? Eu acho que é. Do Estatuto da Criança que todos têm que fazer isso, né? Tem que cuidar da criança, adolescente. Isso, mais. Que não é só o pai e a mãe, toda uma sociedade que deve ser uma cultura de você saber, tipo assim, nossa, chega uma adolescente lá, tipo o menino, né? Vou falar do Thiago. Tem as namoradinhas, ia lá ficar na casa do Thiago e, tipo, não tem mãe, não tem pai, tem que ir pra casa, vai dormir aí, entendeu? E eu falo assim, geralmente a mãe de menino não se preocupa, né? Tinha até uma história, minha cabrita tá solta, né? Meu cabrito tá solto, segura as cabritas, não sei o que lá. Tipo, falavam que as meninas que têm que se cuidar, que as mães de meninas que têm que cuidar, que o homem não precisa cuidar, que o homem, a menina vem aqui pra ficar com ele e não tá nem aí, né? Então, é uma visão de uma cultura, tipo, cada um que cuida dos seus filhos e tá nem aí. Eu já tenho uma visão que eu me preocupo. Eu acho que a gente tem uma cultura, né, de a gente perguntar, né? Mas tua filha é de quem? Quer que eu ligue pra tua mãe? Né? De onde que tu é? Minha avó era dessas, assim. Tem que cuidar do cabrito, né? Tipo assim, pelo menos pra saber meu filho tá andando com quem, né? Um cuida do seu filho de cabrito. quem? Ó, cada um se fica... Aí, ó, viu? O Thiago já é do... Thiago é dessa época aí, ó. Que se vire com essa mulherada. Que faça fila aí na porta. Não, mas eu acredito que hoje... Porque assim, o ECA, ele foi feito em 92, mas ele demorou muito tempo para ele ser efetivado, assim. Tipo, mais de 10 anos para ter um conselho tutelar. E, além de tudo, não tem como ter demandas de tantas crianças que não vão para a escola, que o pai acha que vai para a escola e não vai. Então, sei que, claro, que não aconteceu com o Thiago, mas acontece muito com os outros adolescentes. Que, tipo, tá com a roupa da escola e não tá na escola... porque tá gazeando e tal, né? Tipo, ela era uma vez fugiu, foi pro Rio. E o amigo dela dedurou ela lá, que ela tinha... Amigo nada. Eu tava saindo, eu tava voltando pra casa na horário. X9, né? X9. Só porque ele não foi junto, né? Eu tava voltando da aula com todo mundo. Aí eles pensam assim, nossa, o pai é bravo, a mãe é brava, porque a mãe briga, que a mãe orienta. Vem direto pra casa, né? Não vai sair com teus amigos e tal. E aí eu falo, vocês só vão entender quando vocês tiverem filho, porque a gente se preocupa o tempo todo, a cabeça lá na criança. É o que eu falo pro Thiago sempre. Você se preocupa, né? E aí ele vai dali da escola, ia pra casa do amigo, você... Tá, não avisa, não fala nada. Não, sair da escola, tomar uma coquinha, né? É de lei. Tu acredita que fazia a roda da coca? Um dia eu peguei pelas orelhas, mas essa aí, a vez ela apanhou. Ela nunca apanhou na vida, mas essa vez ela apanhou. Vou quebrar todos os teus dentes. Ela apanhou muito nessa vez. Essa vez eu tava, acho que acumulei todo o tempo que eu não tinha batido nela. Aí foi tapa, foi chinelo, passa pra casa. Igual criança pequena, assim, que... passa pra casa e fui batendo assim na bunda, né? Hiperativa também, bem... Mas eu acho que tinha uns 10 anos aí. Mas até que apanhou pouco, sabe? Então, uns tapinhas, assim, coisinha de leve. O Thiago apanhou muito. Os puxãozinhos de orelha, coisinha de boa. Quem apanha não esquece, né? Quem esquece. A palavra dói. Chegou aquela época que era só olhar o chinelo. Ele já indo, mãe. Isso, 2, 3, já tô indo. Não, mas ela olhava também. Eu sou muito dessa de olhar também. De só olhar assim, já sabe. Vai. Ou dizia, Thiago, quer que eu pegue o chinelo? Mãe, não precisa. Eu já tô indo. Porque se você chamar 50 vezes, Thiago né? Henrique. Thiago Henrique, o que tu tá fazendo?
Mas assim, resumindo tudo, assim, esse menino agora, assim, que ele já construiu esse homem que ele é hoje, né? Que hoje o cara é empresário, viajado, inglês fluente, né, galera? Fluente. Nossa senhora, nem imaginava aí, ó, quanta história que esse menino se tornou esse homem. Mas essa mãe aí, o que você admira nele hoje, assim, que você vê, assim, que deu certo o negócio? Deu certo, muito orgulho, né? Aham. E às vezes eu, quando tem algum tempo disponível para conversar com a mãe, eu falo para ele, Tiago, tem altos e baixos, né? Sim, orienta, né? Então, às vezes alguma coisa não acaba dando muito certo, mas lá na frente vai dar certo novamente. E Aprender essas orgulho, relações né? do que dá certo, Mas o como que Thiago, lida com a frustração, né? ele não para no tempo, né? Então ele está toda hora. Ele caiu, já levantou, já vai. Sim, exatamente. Toda hora já está pensando em novas ideias e ele assiste muito vídeos que acabam ajudando ele, dando outras ideias, né? Então, não para no tempo, não é que nem a mãe que parou no tempo. Muito. E a próxima viagem aí que vocês planejam fazer em... Qual que é o do checklist aí da próxima viagem que Mãe, você Em imagina? Nova York ainda, né? Ela ia nós tá tá nos chorando planos aqui. aí também. Nova York, né? Se Meu. quiser, ano que vem. Não, vai Amém. vai querer, com certeza. Ano que vem é Copa, né? E Meu. a Copa do ano que vem vai ser nos Estados Unidos. Que Vai. legal. Estados Unidos, México e Canadá. Nossa, que top. Nossa. Eu nem tinha. Eu tô bem desligada nessas É. coisas, mas Não, eu já vi meu. Você não viu que contrataram aqueles o álbuns de Ancelotti? figurinha da FIFA que tem, sabe? Não vi, cara. Eu tô bem por fora. O novo técnico da seleção brasileira é o Ancelotti. Sério? Vai ganhar 30 milhões por ano. Aí, ó. Bem tranquilo. Bem de boa, bem de boa. É porque esse é o primeiro técnico que não é brasileiro. Então tá todo mundo com alvoroço aí. Eu ia falar, Aham. tipo, não Ele é um brasileiro. técnico, se não me engano, é espanhol, mas ele era técnico do Real Madrid, ganhou muitos títulos lá. E a seleção tá Tá de cara, né? tá em Tá decadência em desde decadência, a né? época de 2002, né? Aham. Então tentaram com vários treinadores, mas agora parece que... Agora Não sei se é vai. questão de liderança ou se é questão de time, né? Também tem isso. Eu acho que é mais questão de liderança. é, Justamente por causa disso. ele Porque, não- pô, você tem ali Neymar, Vinícius Júnior, todo o Cara, pessoal. Como é que tu vai tem que como é que saber. vai respeitar um técnico brasileiro que não ganha nada, né? Ah, Agora você vai pegar tem um isso técnico, também. técnico do Real Madrid, que o cara já ganhou, pô, Champions League, campeonatos Cara. maiores. Tem um Tem uma respeito- visão diferente. Tem um respeito maior ali pelos jogadores por Aham. ele, né? Legal. Meu, legal. gente, já fez. Eu tava agora, Copa ano que vem. Já passou. Passa voando, né? Caraca. Não, passa voando, a gente já tá em maio aqui, né? Comemorando esse mês das mães. Mas assim, junho, metade do ano, daí eu fico nesse feedback, que eu fiz tudo esse ano e tal. Já Mas começa. hoje em dia eu sou uma mãe bem de leve, assim, eu não sou uma mãe muito rígida nesse sentido, assim, se deu pra fazer, deu. Se não deu, tá tudo certo, tá na agenda, naquela... vamos Mãe viajar. terapeuta, né? Igual a Ariane É, fala. tô bem de boa, assim, né? A Laera tava falando, às vezes eu quero só a mãe, às vezes não quero só... Falei, depende, às A vezes a gente Lariane, tem que fazer né? um feedback meio terapêutico, porque é... Assim, a gente é essa mãe completa, né? Não dá pra dividir, cortar metade. Eu falei, a mãe que eu me tornei, eu acredito que foi pra ser uma melhor mãe, né? Também tem isso. A mãe que era muito rígida, que trabalhava direto, que tava ali toda hora... sou muito... certo, errado, racional, né? Muito prática. Eu era assim. Hoje eu tô mais tranquila. Sou bem desacelerada agora, assim. Claro que trabalho isso em mim, né? Mas de curtir mais momentos, de ficar mais tranquilo, de tomar mais o nosso café, de conversar, de... Eu ia falar, piada tem um lugar Os que vocês momentos vão, de assim... vocês. É, que, tipo, a gente, sei lá, gosta de Floripa, né? A gente gosta muito de Passar... praia, aham, a gente Tipo, também. passar final do ano em Floripa, é uma praia. A lei, gente né? passou a virada junto esse ano, passou o carnaval também junto esse ano. Aham. Então sempre passa umas datas. Ah, então Legal, é. legal. Eu falo que eu gosto desses momentos. Ela era Ir assim, no McDonald's, né? ir no pelo McDonald's. menos- eu Vamos percebi tomar um que eles- café. Às vezes porque às vezes ela fica Apaixonados. tempo sem ir lá em casa, né? Então, às vezes passa 2, 3 semanas. Eu falei, tá, vai tomar um café. Esses dias a Lorene falou, meu Deus, a Layara, né? Nunca mais apareceu na família. Já É a nem, vida, nem né? gosta da família. Esses dias ela falou, tu Tá tem que louco. aceitar a tua família. Como assim? Tava falando pra É Layara. que ela é que- muito ciumenta. Ó, irmãos é assim também. É mais cobrar, mais cobrança do que... Você já não tem essa cobrança. Aí, Aí, viu? ó. Não tem a Veja o lado cobrança, bom. não tem... Tem um lado bom, não tem que ficar dividindo as coisas, né? Uma amiga minha que não quer, tipo, ela gosta de ser filha única, ela falou, eu não gosto de dividir nem minha mãe, nem nada.
Eu falei, então tá bom, tem gente que é assim. Tem gente que é assim, não gosta de dividir nada. Meu Deus. Eu também, assim, eu tive as minhas fases, mas eu sou filha mais nova, então a caçula, teoricamente, eu recebi mais que todos eles, teoricamente, não foi, tanto, mas foi um pouquinho melhor do que os outros, assim, eu acho que foi uma escadinha, mas eu sempre falo que o primeiro, ele é o test drive de tudo. Tipo assim, ele é o primeiro que a gente aprende, nós, a ser mãe. Sim. Aí o segundo a gente é mais de leve, entendeu? Não é tanta cobrança, não é tanto rigidez mesmo, assim. A Layara, como foi a primeira, eu tinha mais medo também. De tudo. E a Lariane já mais tranquila, sabe? A gente não fica com tanto medo, porque a gente já sabe lidar com uma dor de cabeça, com uma dor de garganta, a gente já sabe. Olhou pra criança, já sabe. Com a experiência. Isso, a Layara foi tudo desesperador, assim. Também tu era muito nova, né? Além de ser jovem, mas... a gente vai aprendendo, e não é questão de jovem, porque eu conheço mulheres até mais velhas, assim, até minha cunhada já tem uns 35, que tem criança pequena agora, e ela fala, meu Deus, Laura, como que tu conseguiu, assim, né? Então não é questão de idade, é questão de ser mãe, você realmente... É uma outra fase, é uma outra visão. É quem você é antes de ser mãe, quem você é depois, é totalmente diferente, assim. É uma experiência, porque a vida é feita de experiência, né? Uma experiência que vai te moldando, você vai aprendendo a lidar com você mesmo através de como você educar uma pessoa, né? Tipo, que tem essa cobrança, cara, você está criando um ser humano para a vida, né? Tem essa cobrança também. Mas eu também acho que dei certo, né, Lera? Claro. Eu acho que também dei certo. Aí eu falo assim, eu tenho orgulho de todas as minhas filhas. Eu falo que eu sou mãe de mulheres, então é uma responsabilidade de como que essas mulheres conseguem lidar com a liberdade que têm, com muito respeito, com muita educação, principalmente respeito consigo mesmo, com o corpo delas também, né? Porque a gente tá numa nova fase, né? As minhas filhas já pegaram uma fase bem mais tranquila do que entre a minha mãe, que não tinha direito a nada, não tinha liberdade nem de falar, entre eu, que já tive mais liberdade de estudar e de escolher o que eu queria fazer, e elas têm tudo aí na mão, geração, né? Nova o conhecimento hoje tá tudo muito fácil, como você falou, é muitas ideias, é muitas coisas, muito conhecimento. A única coisa que a gente tem que orientar é calma, respira, dá um passo de cada vez, às vezes não aprender vai dar a dar o certo. passo certo, né? Então a gente vai só assim orientando para não se afobar, né, também, porque a vida é essa experiência, né? É essas relações, a gente vai crescendo junto. Então, para finalizar, Layara, eu ia fazer a pergunta, tipo, das próximas viagens. Eu fiz, né, da próxima viagem, era Nova Meu celular York. acabou a bateria, por isso. Mas porque eu falei também das viagens, das coisas que vocês fizeram junto, né? O que um admira no outro. E não sei se vocês querem deixar algum exemplo, de mãe, uma mensagem de vocês. Vamos falar da Temos, vamos filmar, vamos... Não, eu ia falar no final da A gente sempre faz, né? O jabá. Mas... E hoje tá com, né? Não, acho que é realmente agradecer por tudo que a mãe me deu e sempre me dá, por toda a educação que ela me deu. Dizer que eu sou muito grato de ser filho dela, tenho muito orgulho de ela ser minha mãe e que eu quero também aproveitar muito com ela ainda. Uhum. E é isso aí. Que legal, que amor. Eu acredito assim que, apesar da época, eu sempre fui uma mãe bastante liberal, então a gente sempre teve bastante cumplicidade. Ai, né? que legal. Então hoje em relação ao Thiago, eu já estou bem mais tranquila. Ele está namorando. Agora deixa que a mulher... Está namorando uma pessoa maravilhosa, uma família formidável. Então, assim, estou tranquila. Eu sei com quem ele está, onde ele está. Então, meu coração agora está calmo. Viu? Bem confiante. É que quando você saiu de casa a primeira vez, ela ficou meio assustada. E depois, agora... Mas sempre é. Sabe que tu tá bem cuidado. Sim. Sabe que a mulher vai mandar mesmo. Não adianta. Tenho certeza. Que legal, que legal. Foi que uma bom. honra. Foi uma honra conhecer um pouco de vocês. É uma experiência também. É uma experiência. Convite, né? É uma experiência sentar aqui do outro lado. Então, né? Isso, é muito legal. Ali atrás e geralmente a gente, assim, quando a gente tá entrevistando, como você já fez podcast, já entrevistou outras pessoas, é totalmente diferente de quando a gente tá respondendo, assim, e o que eu vou falar e como que as pessoas vão ver, né? E é tão gostoso, porque depois a gente começa a sentir leveza, a gente sabe que quando a gente é autêntico, quando a gente é verdadeiro, quando a gente faz parte dessa liderança de expressar, né?
Eu falo que ela... Tem um propósito. Isso, tem um tudo, né? propósito também de compartilhar a tua história, o quanto outras pessoas também vão se espelhar nisso. Sim. Porque a gente olha isso como uma referência de como você consegue, desde jovem, como que você chegou até aqui. E é muito importante. Às vezes a gente não quer contar a nossa história, porque acha assim, pra quê? Né? Não tem valor. Não, cara, é a tua história, né? A história da tua mãe é dela, é a construção das escolhas dela, que ela escolheu ser mãe e por tempo que ela foi, né? E eu acho muito legal, a gente tem que ter orgulho dessa história. Eu falo... Sabia que ela aprendeu alemão antes que o português? Sério? Ai, porque daí tinha Nossa. em casa. Meu. Cara, eu acho muito massa isso. Que baita experiência que você teve, né? Teus Com a avós, mãe. todos, então... Yeah. É que é engraçado, Mas porque eu olho pra ele, ele tem cara de italiano, mas ele, agora olhando pra mãe, realmente tem bem influência do alemão aí, né? Que legal. Não, o alemão eu falo assim, ó, que o que destaca a cultura alemã é o capricho, assim, é um capricho sensacional. Eu falo que, assim, de todas as cidades que eu fui, né, realmente Pomerode que é um destaque, mas, assim, em questão de organização, de capricho, é, assim, top. Tanto que eu fui morar em Jaraguá, e eu falo assim que realmente tu olha assim, cara, o cara começa a organizar, a pintar, o outro tá pintadinho, o ambiente... O jardim, tudo, né? O ambiente influencia, isso é fato, como isso influencia. Quando você sai de uma realidade e você vai para uma cidade que já tem esse padrão de cuidado, de capricho, de organização, de coisas muito bem feitas. Então, para mim, é realmente... a cultura alemã trouxe muito esse capricho, essa organização, assim, para mim é best-seller, né? Eu sou também parte italiana, eu falo que a italiana a gente come bem. Come bem, recebe muito bem as pessoas, a gente toda a vida tem a mesa cheia, a mesa farta. E gosta muito de conversar, de sempre estar conversando com um cafezinho na mesa. Então, essa parte é a minha parte italiana, assim. E eu falo que porque meu marido é parte alemão, né? Então, ele vem dessa parte do alemão muito certo, muito correto, muito... Até em questão de hábitos, assim, tem um padrão, Todos assim. os dias é mesmo. Sempre as mesmas coisas, mesmos horários. Ele tem muito isso dele, assim, né? Muito organizado. Então, a gente vai aprendendo com essas culturas, né? Vai aprendendo com todo mundo. É muito legal mesmo. Então, eu falo assim que aprender com as nossas histórias, eu gostei demais de conhecer vocês aí, né? Deu até vontade de fazer inglês agora. Não, inglês. Porque a galera sempre fala, mãe, vamos viajar. E eu fico pensando, aí pra fora, né? Eu sou bem encaruda, assim, né? Mas... realmente faz muita diferença falar outra língua. Falar né? inglês, né? O Brasil é o único que realmente não valoriza muito isso. Todos os outros países falam, né? O inglês ou o francês. Tanto o francês fala inglês, português, fala 2, 3 línguas. Todos os países falam outras línguas, né? Mas o Brasil ainda a gente está construindo essa história desse povo misto e de honrar também, aprender com os outros, né? Aprender com aqueles que falam também, porque a gente fica meio, não, eu sou brasileira, né? Assim mesmo. Tu sempre foi assim, carudo? Foi lá e falou inglês? Ou... bota o tradutor. Às vezes eu tenho medo de, tipo... a pessoa tá falando, mas o responder assim, sei lá, dá uma vergonha. Não, mas de medo de responder errado. Você perde muito essa vergonha quando você vê que... Quando você começa a conversar com outros estrangeiros que não têm a língua nativa em inglês. E daí ali você percebe que tá todo mundo tentando se entender e ninguém tá julgando ninguém. Então, você conversa com um chinês, com um mexicano, com qualquer outra pessoa, daí você percebe que não tem esse julgamento. Essa parte de crítica meio do julgamento. No Brasil tem muito esse julgamento de você ter que ter o sotaque perfeito, de não errar nada. Lá, o pessoal na prática, o destino aqui, a pessoa já começa a falar. Sim, tem muito essa parte de zoação, isso é coisa brasileira mesmo, a gente zoa e repete. Mas assim, o Brasil ele é muito misto, né? Quando a gente começou aqui no podcast, realmente eu falei pra Layara, não é a forma como você fala, porque um fala mais arrastado, um vai falar mais Floripa, um vai falar mais, né, do Rio Grande do Sul, Tchê, Bar, mas isso é a tua cultura, é a forma como você fala, como você se expressa. Então é tão horrível, eu falo assim, que é um sentimento que você não fica leve, né? Você imagina ficar ponderando as palavras e o que eu vou pensar, que eu vou falar. Não, é assim mesmo, tá tudo certo, assim. Porque a gente tem que realmente trazer essa origem, esse respeito pela nossa cultura e por tudo que a gente é, porque a gente é essa mistura toda, né? Jaraguá do Sul tem muita gente de fora, eu acho que sim, a cada 10, 2 tá Jaraguá.
A maioria vem de fora. Eu ouvi que toda semana chega Muita gente de fora, porque é muito... 4 bastante, famílias assim, né? meu Deus, demais. É industrial, né? Só uma pergunta, o português tu foi na escola, tipo, ou foi mais Eu sozinho? iniciei a escola com 7 anos, Aham. sem saber falar Nada. uma palavra sequer. Até para ir ao banheiro. Então, a primeira semana, meu irmão foi acompanhando. Obrigado, né? Porque não tinha... Obrigado. Obrigado a me acompanhar ali. Ficava sentado do meu lado, porque ficava com medo, tinha medo, né? E se eu quisesse ir no banheiro, eu não saberia como pedir para ir ao banheiro. Entendeu? Nossa, Porque é tudo... Como é que né? fala? Bem Como é que cultural. fala em alemão pra ir no banheiro? Esqueci. Sério mesmo? não, Deixa mas é pra bem... lá. Sério. Mas é bem interessante, porque a língua alemã parece que a pessoa tá brigando, tá falando, fala, É, parece Assim, brigando, o né? rice, que é Como o é que arroz. fala brigando com você, assim? Que é estranho. falei, tô com vergonha de Na falar. clínica, na clínica onde eu trabalho, que trabalho na clínica oftalmos, né? Eu sou consultora cirúrgica, então eu cuido da toda a parte de cirurgias. E volta e meia, vem paciente que não domina o português e eu vou lá e conversar e a gente acaba aumentando o tom de Sim, voz, fala né? alto. Mas e a gente conversando, o pessoal começa a olhar o que está Estão acontecendo. brigando, né? Estão brigando. Sim. Sim. É engraçado isso. Nossa, o mas italiano também, tem muito de italiano falar e alto, alemão, né? Meu mas Deus. o alemão também É, fala o mais, alemão. mais forte também. Mas é muito legal, porque daí a gente consegue entender por que a gente fala tão alto, né? Ou tão forte, ou a forma como a gente fala no português, a gente traz a cultura, né? Bem legal, porque a Lariane fala super alto, gente do céu. Ah, minha irmã mais E nova. agora Meu Deus. deu pra explicar que o alemão também fala bem alto, assim. Fala Fala. brigando, fala Brigando. alto, Fala assim. alto. Que legal. Finalizando que, meu Deus, passamos muito da nossa hora hoje, Tipo, né? demais. Agradecer demais vocês aqui, né? Eu já até tinha agradecido, mas a gente vai finalizar. Vai no flow. Nós que agradecemos o convite. agradece. Muito bom. Obrigada gratidão, mesmo. Gratidão. Ficaram E- uns momentos pertinho do meu filhote. Ai, que legal. Show É de muito bola. massa, muito massa. E também para falar para vocês que querem gravar o seu vídeo, ou seja, interno, externo, chama Temos, Aí, porque ó. temos, isso aí. entendeu? Aí temos. Aí tudo que você temos. quiser, a gente vai junto, grava, É só chamar monta aqui, ó, lá. o CEO. Agora é CEO. A gente ia falar. É de milhões. Empreendedor, empresário. Não, agora já virou CEO de milhões. CEO. Porque o cara, né? Pensei que ele tinha começado esses dias. Mas o cara Quantos já tá anos grande na pra área? caramba. 8 anos. 8 anos. 8 na área. anos já, Então vocês já nossa. sabem que os vídeos. É, perfeição. Drone, até Drone, desde, né? ó. Tudo quanto é Moleque. tamanho de drone agora de negócio aqui. Agora a mãe dele liberou, agora confiou, tá tudo certo. tudo certo Agora no ele drone. consegue controlar os negócios, tudo, agora tá tudo certo. Mas realmente, assim, ó, procurar uma empresa, né? Que é- Temos realmente é uma das melhores aí. Até Isso aí. falei pra galera, não troca, temos, tá? Realmente supre todas as nossas demandas aí. Que a É gente isso aí. precisar, a Temos tem. Temos. Temos. É isso Show aí. de bola, gratidão. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta muito aí e obrigada até o próximo vídeo. Até o próximo, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!